Salve, salve, galera! Começando mais um Os Podcast. Meu nome é Anderson Lupe. Meu nome é Guilherme Lupiães. Estamos aqui com o Bravo, meu mestrão aqui, líder da unidade de Itaquera da Aliança. Estamos aqui com o monstro, o Maurão, Maurício Medeiros. Uma salva de palmas pro Maurão. Boa, mestrão! Obrigado. Seja bem-vindo, Maurão. Seja bem-vindo, mestrão. Obrigado. Tamo junto, pô. Mestrão, o tema hoje do Os Podcast, a gente vai falar de jiu-jitsu e business, né? Boa. Então, o mestre que é dono da unidade Aliança em Itaquera, ele vai passar um pouco da história dele para nós no jiu-jitsu, como começou, as feras que ele treinou, né? E olha que ele treinou com Bastante, só casca grossa, Pelo amor de Deus. Bastante só os bravos do Só jiu-jitsu. gente... E aí ele vai falar também um pouco de desmistificar o business, né? A galera que quer abrir uma academia de jiu-jitsu, a galera que tem vontade de empreender no jiu-jitsu, o mestre vai passar um pouco da visão Só dele. essa resenha. E aí, mestre, eu queria que você contasse do começo. Quem é o Maurão? Quem é o mestre Maurão? Como tudo começou? Tudo começou em um batizado de capoeira, em 98, onde eu ia ser batizado. 98, 99, não vou lembrar exatamente, mas é 98, 99, isso eu tenho certeza. O meu antigo mestre, o Dan, ele foi junto com o Serginho fazer uma apresentação nesta roda de capoeira, nesse batizado. Aí, poxa, eu vendo aquilo, o Dan deu um iponceu e um armlock no meu mestre de capoeira, que é o fluido. E nessa que ele deu essa queda, eu fiquei impressionado. Eu falei, poxa, nossa, o que ele fez ali? Aí eu perguntei para ele o que ele tinha feito. Aí ele falou, isso se chama jiu-jitsu. Aí ele falou, vai lá na minha academia que eu te ensino. Na semana seguinte eu estava lá. Você já tava lá. E nunca mais parei. Ah, top. E aí, poxa, o Dan, ele era... Quem ensinava o Dan era o Antônio Carlos Bergman, né? O Tony. É muito bacana essa história porque foi um ajudando o outro. O Tony, ele fazia estágio lá no clube, na associação, porque ele fazia a faculdade de educação física e ele fazia estágio lá. E aí ele colocou o jiu-jitsu como atividade e pegou forma. Ficou, pegou forma e a galera gostou e nunca mais pararam. Na época, ele levava a gente para treinar na Universidade Ung, lá em Guarulhos. Que quem dava aula lá, que era o professor do Tony, né, era um outro rapaz, o Evandro, né? Hoje não é mais presente, né, entre nós, o Evandro. Um rapaz muito bom de jiu-jitsu que apresentou a gente pro Moisés Murad, lá na Lotus Clube. Caraca. Lotus Clube. Aí só referência, hein? Só referência. Aí na Lotus a gente treinava com o Givanildo Santana. Caraca. Com o Giva, com o Fábio Negão, que era o aluno dele. A Leila, que é a irmã do Moisés. Moisés em alguns momentos. E várias outras pessoas que agora eu não vou me recordar o nome, mas eram muitas pessoas, muitos técnicos, né? Bons de jiu-jitsu de verdade. Uma galera boa, né? Aí teve um problema, na época tivemos um problema lá, não deu certo, acabamos parando. Isso na Lotus, Na né? Lotus. Na Lotus. Nós estando na Lotus mesmo, nós paramos teve um problema, nós paramos de treinar com eles. E aí nessa que nós paramos de treinar com eles e tal, vai pra que equipe, qual equipe vai acontecer, isso, aquilo, outro. De repente me surge a TT. A Teles e Tererê. Pra quem não sabe, pessoal, a TT é a Academia do Fernando Tererê, uma das Isso. lendas do jiu-jitsu. E o nosso mestre teve a oportunidade Isso. de ser treinado por ele. Conta Sim. mais sobre. Tem até o documentário do Tem. Tererê, pra quem quiser assistir, né? Um filme, né? Que tá na Amazon Perfeito. Prime. Isso mesmo. E aí, treinando na TT, aí aconteceu tudo o que aconteceu, que todo mundo já sabe, relacionado ao filme, né? Aí, pô, a TT quebrou. Quebrou, eles acharam melhor parar com a equipe. Sem o cabeça lá é difícil, né? Pararam com a equipe, né? Depois de todo o problema que houve. Quem ficou responsável por nós, por algum momento, foi o Rubem Charles, o Cobrinha. E aí ele ficou puxando o treino pra nós lá na Zona Sul. E aí, poxa, vai daqui, vai dali, treina. Os treinos deles sempre foram bons. Os caras sempre foram excepcionais.
Aí o Tererê voltou dos Estados Unidos. Ele voltou, nesse retorno ele já apresentou a gente pro Fábio Gurgel. Só a nata do jiu-jitsu, hein, mestrão? Que legal, foi hein? isso daí, mestre? Foi 2007, 2008, até um pouco antes, se eu não me engano. Aí apresentou a gente, acho que 2008, pro Fábio Gurgel. Aí ficou a equipe que nós fazíamos parte, na verdade, levava o nome do bairro, Coab, né? Então a gente fazia toda a equipe que a gente entrava, vinha o Coab antes, depois o nome da equipe que regia a gente. No caso, o Coab Lotus, Coab Alliance e assim por diante. Sim. E aí todo esse processo foi acontecendo e tal. Chegou um momento que aí teve outros processos internos, né? Na própria Coab Alliance, chegou um momento que eu falei assim, poxa, não dava mais para continuar junto com o pessoal, porque todo mundo, quando você pega a sua faixa preta, você quer, não é que você quer ser melhor que todo mundo, você tem outro ponto de vista, você começa a ter outro ponto de vista. As suas perspectivas mudam, né? Mudam muito. Meio que uma formação, né? Exato. Formação, cada um segue a sua área especializada, né? Aí eles, por si só, eles acharam melhor ficar só com a equipe, montar sua equipe Coab, só que eu já não tinha mais aquele mesmo olhar. Eu já queria algo um pouco a mais. Na verdade, eu não estava mais nem querendo continuar com o jiu-jitsu. Tá brincando? Eu nem queria mais continuar. Eu ia priorizar a área da aviação. Eu ia voltar full time para aviação. Só que aí, analisando tudo que eu passei, tudo que aconteceu, eu percebi que não fazia sentido. Falei, não vai fazer sentido eu parar com tudo agora e retomar o que eu já tenho controle. E aí, falei, não, vou continuar aqui. Aí conversei com o meu antigo mestre, né, com o Dan. Falei, pô, mestre, vou sair da equipe, tô pensando em outros projetos e tal. Enfim, aí resolvi sair da equipe. Só que voltando um pouco antes, só para lembrar, quem me deu a faixa preta foi o Sérgio Moraes. Serginho, Sérgio Moraes. Do UFC, do UFC, TUF. Mestrão. Ele tá em Curitiba agora, né? Não, tá morando em Dubai. Hoje em Dubai? Ele tava no Bahrein, aí foi pra Dubai agora. E tá com alguns projetos aí que talvez ele fale, talvez ele não fale. Vai ter uns projetos em vista. É legal, mestrão. O Sérgio Moraes foi um dos caras que eu já sempre tive vontade de lutar jiu-jitsu, mas quando ele entrou no TUF, foi bem a época que eu tava começando a treinar jiu-jitsu, ele foi um dos motivos pra mim realmente dar esse passo inicial assim no jiu-jitsu. Sim, ele é uma grande referência do meio, né? Então, legal essa história de ser treinado por ele, né? Total, vou falar pra você que é diferente. Quem treina com ele se torna diferente. Não adianta. É de uma energia positiva. Né? Ele tem energia assim. Não é algo tipo... É diferente. Você fala, pô, não é... Às vezes pensa assim, pô, os caras é campeão. Eu uso muito o termo assim, faixa preta na vida ou no tatame? É nos dois. O cara é faixa preta na vida e no tatame. As pessoas confundem, né? Problema todo mundo vai ter. Mas quando você consegue fazer uma pessoa sorrir, né, pela sua espontaneidade, a sua alegria, a sua energia, você é diferente. E não adianta. Então, eu sempre segui ele em todos os passos. Falei, não, é isso que eu quero, vou seguir. E dei sequência, né? Seguindo ele nas informações, nas orientações, competições. Eu nunca fui de me expor muito. Eu sempre fui muito... Mais reservado, né? Reservado em vários sentidos. Tanto é que até hoje, vai lutar o campeonato, vai postar foto. É de mim, eu não posto muita coisa, né? Eu não tenho... Mas você seguiu um outro caminho, né? Exato. Eu segui um outro caminho. Né? Exato, mas eu entendo que hoje o jiu-jitsu, ele muda a vida das pessoas para melhor de uma forma que às vezes as pessoas não entendem. Né? Vai entrar até num outro nicho, né? Daqui a pouco. Esse assunto, porque hoje... o jiu-jitsu está sendo receitado por psicólogos. É verdade. Mas o mundo mudou e as pessoas não estão preparadas ainda para o mundo que está vindo. É muito louco, mas aí entra naquela questão daqueles nossos assuntos anteriores, né? que isso é para o próximo podcast, calma aí. Conspiração no próximo. A gente estava conversando aqui, o mestre, a gente tem uns pontos de vista diferentes da maioria do que acontece no mundo, a gente estava discutindo. Sim. Então as pessoas hoje,
elas são mais ansiosas. Por incrível que pareça, as pessoas às vezes têm companhias, mas estão sós. É uma parada muito louca. E o jiu-jitsu, o que ele faz com as pessoas? Ele agrupa todo mundo. Ele traz todo mundo para perto. Sim. A conexão humana no jiu-jitsu, ela faz a pessoa se tornar diferente pro melhor. Sim. Mestrão, você falou sobre essa ansiedade do mundo, né? Todo mundo, Sim. quanto mais tempo passa, mais ficamos ansiosos, queremos tudo Sim. meio que bate pronto, né? Baseado nisso, o que você acha? Você acha que as aulas, que teve uma mudança, né, nas Sim. aulas de jiu-jitsu, você acha que mudou por conta dessa mudança também? A aula ser um pouco mais dinâmica, não ter tanto específico, tanta escolinha? Sim. Tanto Tá muito mais comercial. Tá né? muito mais comercial. Só que é o que eu falo. Eu falo para algumas pessoas e não tenho medo nenhum. Uhum. Eu não sabia ensinar um armlock na faixa preta antes da Aliança. Não é desmerecendo nenhuma equipe que eu passei. Sim. Existe um processo, né? E os caras criaram um processo que quando você entende, você fala assim, poxa vida, tudo que você aprendeu, coloca num cantinho ali que você vai usar em algum momento. Não descarta. Foi tudo muito importante. Mas quando você entra na Aliança, o processo é outro. É algo que você... E não é romantizando não, tá? Não é romantizando não, que ninguém é perfeito. Sim. Não é romantizando. Eu sou o cara que menos gosta... Eu não me coloco nessa situação de romantizar nada. Mas é algo que mudou completamente. Aí o cara falou assim, ensina o armlock. Ele me mostra como que você... Me mostra o armlock. Aí você começa a mostrar. Tá errado. Você faz 10 formas, 15 formas de armlock, tá errado. Aí eu penso, será que o meu português não tá legal? Calma aí, deixa Caracas. Você chega a esse nível de achar que o seu você pensa em tudo. Uhum. Aí o cara vai lá e te mostra. Fala, meu Deus, era só isso? Mas por que nunca ninguém me ensinou dessa forma? Ô, mestre, pior que eu tenho, e vai vir convidado que tá até insiste, fala, vamos pra Aliança, porque já passou em outras academias e ele fala, a metodologia é diferente. A gente não tá fazendo jabá pra ninguém. Não. Eu já ouvi de mais Sim, pessoas agora- e é de unidade diferente. Agora entra na questão que o Gui falou. As pessoas, com esse novo momento de mundo, é um novo momento de aprendizado. E aí o que aconteceu? O processo é esse. Segue esse o caminho. Existem os pilares. Sim. Existem os pilares. Eu não tenho problema em falar. Existem 5 pilares. Hoje a Aliança ela permite que uma pessoa de idade consiga treinar jiu-jitsu sem medo de se machucar. Sem medo de se machucar. Qual que é a maior preocupação de todo mundo que começa um esporte como jiu-jitsu? Porque a primeira referência é pesquisar no YouTube. Não se Deixa eu ver. machucar, cara. Não Não se se machucar. machucar. E quais são as lesões mais comuns? Cotovelo, joelho, pulso, ombro, né? E quando ele consegue ter o controle daquelas posições, cara, o cara sai maravilhado. A gente faz 3 aulas experimentais. É impressionante. Na terceira aula o cara já fecha a matrícula. É mesmo? São 3 impressionante. aulas experimentais? 3 aulas experimentais. Que Eu não vou falar a quantidade de aluno que a gente tem na academia, mas supera os 100, 150. Supera os 150. Que Ah, top, fácil. mestre. Que top. Supera 150 alunos fácil. Dezenas de Mas faixa a preta, maioria não né? faz essas 3 aulas experimentais, né? Geralmente é uma Sim, aula só experimental. Geralmente eles já fecham a matrícula após a primeira aula, no máximo segunda. Nem permite. Você fala, posso fazer mais 2? Não. Não, e já aconteceu de eu deixar pessoas treinar por quase 15 dias. Pra sentir. Sabe por quê? O que acontece? Hoje, as academias comuns, tá? As academias comuns, cada um com a sua metodologia, tá tudo bem. Jamais menosprezando, falando mal de alguma equipe, que cada um tem a sua forma de ensino. Porque, te interrompendo, mas é porque você está falando da sua vivência, do que foi bom para você, do que é sua. Aqui é você colocar a sua visão de mundo. Eu vou usar um termo que eu uso bastante, que as pessoas até riem. Eu falo assim,
as coisas para mim só foi bom porque foi ruim. Se tivesse sido pior, seria melhor ainda. Caracas, não, isso aí vai virar corte. Então, só dessa forma. Então, as pessoas falam assim, pô, mas caramba, se não fosse dessa forma, a gente não ia conseguir chegar onde a gente está hoje. É por isso que eu sou muito grato, sou extremamente grato a todas as pessoas que eu tive o privilégio de treinar. Tony, que foi o cara que levou o jiu-jitsu para a Coab, o Antônio Carlos Bergamo é o nome dele. O Dan, que foi fazer a apresentação lá na Academia do Fluido. Do Fluido, que era meu mestre de capoeira, que me permitiu estar lá aquele dia. Do Serginho, que estava lá com o Dan no mesmo dia. Então, é uma reação em cadeia que fez quem eu sou hoje. Caraca. Então, eu olho assim e falo, poxa, e assim, é aquela cultura, né? A periferia, a expectativa de vida é reduzida. Sim. Mas em qualquer lugar. Né? E lógico que a probabilidade lá é muito maior. Com certeza, né? Muito maior. Mas é aquilo, o esporte, é aquela velha história, o jiu-jitsu salva em várias. Ele salva em várias situações. Várias situações, na saúde, na violência, todos os problemas. Então, começou várias situações, né? Como a gente fazer para que o jiu-jitsu em si ele agregasse melhor pra mim, né? Falei tanta coisa, agora eu burlei. Não, vamos que vamos, mestrão. Até burlei onde eu tava. Segue sua linha de raciocínio, então, que aí nas dúvidas a gente vai perguntando. Sim, então o que acontece? O método de ensino que a Aliança te propõe, que ela não obriga, tá? Foi uma coisa bem clara. A Aliança não te obriga a nada. Ela te mostra o caminho. Sugestiona, né? Ó, é esse aqui, vai por aqui que vai dar certo. Não posso ser hipócrita. Existe É muito louco, né? Eu falo assim, poxa, existe o curso, né, que o Fábio dá. Que é o próprio Fábio Gurgel que dá. Fábio Gurgel. Viver de Jiu-Jitsu. Caracas. É muito louco. Pra nós vai ser uma honra um dia ter o mestre Fábio Gurgel aqui. Uma honra, mestrão. Queremos você aqui futuramente. Fábio Gurgel, mestre, a gente quer você aqui um dia. Que esse vídeo chegue até você. Vou te falar que assim, foi algo que modificou totalmente o que eu entendia sobre jiu-jitsu. Né? O cara que ele treina para competir, o negócio dele é estar atualizado com tudo que está acontecendo naquele momento. Né? Tem as habilidades que ele adquire, mas ele está sempre atualizado com as posições do momento para não ser surpreendido. Sim. E aí quando você vê que tudo que é mais simples, o básico, funciona perfeitamente, você fala, poxa, por que isso não acontece nas outras academias? Aí entra na questão que eu percebo que muitas academias, eles usurpam o aluno ao máximo por conta do nome da equipe. E com a Aliança isso não é necessário. Com a Aliança isso não é necessário. Já tem um nome consolidado. Os caras que querem ser competidor, vai ser competidor. É vontade de cada um, ninguém é obrigado a nada. Eles dão um suporte imenso, né? Só pra você ter ideia. O pessoal da Aliança, do escritório, qualquer dúvida que você tenha, qualquer dúvida que você precise, eles estão de pronto para te atender. Tô com um problema nisso. O Fábio é um cara extremamente ocupado, mas depende da circunstância. Tem toda uma equipe por volta, por Exato, trás, né? Ele vai te dar um suporte, não vai deixar você para trás. O que acontece muito é que as pessoas elas têm o hábito de querer esperar tudo pelos outros. Tem uma carência muito grande, né? E poxa, você como líder de uma equipe, você não pode ter esse tipo de sentimento. Você é o líder, você tem que ir pra frente. Você tem que ir pra frente. Agora você fica naquela carência de que, poxa, o cara não me dá uma atenção, o cara não me liga. Pera lá. E quando você se torna empresário, isso não pode existir, né, cara? Exatamente. Você já mudou, você tem que mudar essa chavinha de melindre, de carência. Acabou. Pô, mas não, acabou. Você que tem que fazer funcionar. Das cara, né? Então, a Aliança hoje, quando você vê... Os caras têm um módulo que ele te entrega assim, ó. Chega a ser algo... Não dá nem pra explicar.
Eles te dão um material para você estudar que você fala, poxa vida, tipo, por que isso não aconteceu antes? É Porque um não ABC, era o momento. é uma coisinha tudo já Bem mastigado, né? ajustado, né? Poxa, Muito bem planejado. Extremamente bem planejado. As pessoas que estão ensinando são os profissionais de extrema qualidade. Você vê que tudo auxilia para que você consiga entender, compreender e ensinar. Porque não adianta. A gente sabe que para você ensinar hoje, você tem que ter a compreensão total do que você tá passando. Tá passando. Exatamente. E eu costumo dizer que o jiu-jitsu é um produto. Eu falo para meus alunos, jiu-jitsu é apenas um produto. Você consome onde você quiser. Se o meu produto não tá bom para você, tá tudo bem. Você tem o direito de consumir em outro lugar. Diferente de 10 anos atrás, que tem a coisa de aí tinha muito isso de você sair de equipe, traíra. Criou montagem. Criou um monte. Tem alguns ainda, quando eu acompanho muitas páginas de jiu-jitsu, eu vejo nos comentários, ainda tem uma galera com essa mente, né? Por quê? Esqueceram de evoluir. Você imagina, ó, eu morava em Itaquera, aí eu treinava com você. Sim. Aí eu mudei pra São Caetano. Não tem aliança aqui, mas eu achei uma aqui do lado. Não dá pra eu ir pra Itaquera Não treinar. tem como, fica inviável. Só que a galera não entende isso. Não entende. Mas isso vem principalmente dos pioneiros, né? Dos patriarcas, das das equipes. Né? Com medo de perder, porque criou-se aquela cultura de que aluno é propriedade da academia, e não é. Aluno não é propriedade do professor. Teoricamente vai perder um ativo se ele for com outra equipe, né? Mas acho que também naquela época não tinha tanta procura, né? Exato, não tinha. Hoje já... A opção hoje para você praticar jiu-jitsu hoje está muito grande. Tá. Mas é aquilo, tem que tomar muito cuidado aonde você vai procurar o jiu-jitsu. Porque hoje tem pessoas que são faixa pretas, né? Segura uma faixa preta na cintura. Mas é até bom dar um recado pro pessoal que tá em casa, tá assistindo o vídeo, né? Sim. Porque a galera acha, abrir uma academia de jiu-jitsu aqui, tem um faixa preta. Nós tivemos nos últimos tempos aí algumas notícias bem tristes que não só acontecem no jiu-jitsu, caso de pedofilia, né? Sim. Acontece no futebol, acontece qualquer mau esporte, caráter em todo lugar. Então é importante, antes de você entrar numa equipe, seja jiu-jitsu, seja futebol, pesquisa bem, veja quem é o mestre, quem... Perfeito. É isso, né, mestrão? Perfeito. Analisa tudo isso. Por quê? Existem, sim, pessoas de má índole, sim, e o jiu-jitsu é um esporte de contato. Agora vem... Porque a Aliança tem alguns diferenciais. Quem dá aula não treina. Você não vai olhar só evitar lesão. Não é evitar só lesão. São várias coisas. Então... Principalmente questão de problemática em relação a assédio. Lá não acontece isso, mas em vários lugares já aconteceu, tanto é que tem diversas reportagens sobre isso. Então cai naquela questão, mas, ninguém viu? Como ninguém viu? Então, olha já o diferencial que você tem da segurança de você deixar alguém treinar, sua filha, sua esposa. Minha esposa treina com os homens. As alunas lá treinam com os homens. Tudo mantendo não adianta, máximo se você respeito. quer adquirir mais força, se a mulher quer adquirir mais força, o treino com o homem é diferente. Mas aquilo, tudo supervisionado. Não tem nada, vai lá e pronto. Não, de forma alguma. A gente tem que estar sempre atento a tudo. Então lá quem dá aula não treina, e essa é a nossa cultura. Quem dá aula não treina e aula mulher lá treina com homem, ela estiver bem preparada já. Sim, mas deixando bem claro, né? Isso é opcional. Não me sinto confortável para treinar com meninos. Não vai treinar. Certo. É opcional. Tá escolhendo lá, escolhe sim. Escolhe porque a gente tenta evitar um mal maior. Sim. E às vezes a gente não sabe quantas pessoas estão vindo de um processo trauma, de violência, de um trauma. Já aconteceu. Eu sou CAC. Sou caçador, tirador e colecionador. E aí, lá no clube de tiro, mudando um pouquinho só para... Mas dentro do meu segmento. Pode se seguir, no clube de tiro, tinha uma moça aprendendo, né, a disparar com arma de fogo.
porque ela sofreu um sequestro, né? Na verdade, entraram na casa dela, colocaram o revólver no rosto dela. E nessa questão, o que aconteceu? O marido foi, precisava de uma arma de fogo, porque ele é empresário, e comprou arma de fogo igual a que o criminoso usou contra a esposa dele. Putz. Quando ela viu, ela começou a tremer. Caracas, mano. E aí eu falei, poxa, o que aconteceu? Qual que foi o erro aí? Todos, primeiro que ela já nem tinha que estar em contato com isso, ela devia estar fazendo outra coisa. E por incrível que pareça, o jiu-jitsu para mulher é um dos melhores que existe. Não é... Lógico, a arma de fogo é uma arma de fogo, mas o jiu-jitsu é um esporte que mais te coloca em situação de conforto para se proteger de uma violência, de uma agressão sexual, principalmente. Então, às vezes, já aconteceu de mulheres ir lá procurar e falar, mas eu não gosto de ter contato com um homem. Por conta disso, disso e disso. Tá tudo bem. Certo. Tá perfeito. A gente tem que acatar isso e ponto. Inclusive teve moldar. recentemente uma tentativa de estupro que a moça fazia jiu-jitsu e acabou até apagando, né? O cara, Exato, né? exato. Aí você vê um treino de guarda bem aplicado, a pessoa não precisa ser uma exímia no jiu-jitsu. Nossa. Um treino de saída de montada. Um treino de saída de montada, uma saída de quadril, os movimentos básicos de entrada de triângulo, né? Colocar uma perna por dentro, outra por fora, ela estando por baixo, poxa, ela consegue quebrar um braço, desmaiar o agressor. Então existem várias formas, né? Sem precisar ter a força de um homem, né? Exatamente. E mulher, por natureza, quando elas treinam perna, elas têm perna mais forte que a dos homens, né? Mas é isso. Então, eu acredito que hoje o jiu-jitsu ele veio para agregar de várias formas. Várias e não vai parar. Famoso corpo, mente e alma mesmo, exato, né? Exato. Ô Messi, e quem é o seu grande mentor no jiu-jitsu? O Sérgio Moraes. Sérgio Moraes. É o meu grande mentor. Toda dúvida que eu tenho, tudo que eu acho que tenho que tirar alguma dúvida, fazer alguma coisa que eu não acho que não tá legal. Mestre Serginho, cara, tá acontecendo isso. Ontem mesmo eu tava falando com ele, né? Direto a gente se fala por chamada de vídeo. Como tá as coisas no Brasil, aqui tá bem. Como tá as coisas do Dubai, lá tá ótimo. Tá ótimo. Se aqui tá bom, imagina tá bom, tá Sim. Aí eu falo pra ele, não, aqui tá ótimo, tá tudo bem. Tô com algumas dúvidas nessas questões, porque a gente tem que ter alguém que nos auxilie, né, nesse quesito. O exemplo, tecnicamente, se eu precisar, eu vou na Aliança e lá, todo mundo tá lá pronto para me ajudar. Eu vou te falar que, tecnicamente, não deve nada para ninguém. Mas às vezes tem alguns detalhes, algumas coisas que você precisa ajustar, que você fala, poxa, como eu vou ajustar isso aqui na academia? Porque, a questão do aprendizado. Hoje, até a questão de você, em alguns momentos, fazer uns treinos em forma de brincadeira, ludicamente falando, muda a percepção das pessoas. Você vê ela sorrindo de verdade, coisa que você não vê mais as pessoas rindo, feliz, né? Aí você fala, mas por que não está acontecendo isso? As pessoas não estão mais felizes como eram antes. O dia a dia está obrigando as pessoas a se tornarem diferentes. Assim, né? Tá mais... tá mais difícil, né? Para as pessoas hoje. E quando eu falo difícil, é para todos, tá? Sim. As pessoas acham que tem... Questão de classe social, classe não é pra social, todos, né? que o cara... Não. E não é, mas eu tenho é. acesso a pessoas de classe bem maiores, né? Em Sim. cima. E a galera acha, o cara tem dinheiro, não tem problema. Vou entrar no... Tantos problemas quanto nós e muitas vezes até maiores, cara. Sim. Uma vez eu falei para uma pessoa, nós conversando, né? Os alunos, a gente conversa muito. Sim. Claro, a maioria CLT, alguns empresários. Aí, como pode? O cara tem dinheiro com depressão. Falei, então. Eu usei um termo que era apenas mais um pobre rico que fez com que o dinheiro
tomasse a frente da vida dele. É muito triste isso, mas acontece muito. Eu não entendia quando eu vi algumas pessoas abastadas, né? Esse cara é doido. Olha como ele vive. Quando eu entendi que a riqueza da sua vida está na simplicidade, a simplicidade de você ter tempo de parar em uma padaria para tomar um café, conversar com alguém, um mínimo de liberdade. De liberdade para você fazer o que você deu vontade naquela hora. É isso. É tudo muito louco, mas é o que eu costumo falar para alguns alunos. Toma cuidado, porque não coloca o dinheiro à frente de tudo, porque você pode se tornar o objeto do meio. Sim. Dinheiro, você e família. Eu falo para meus alunos abertamente, tem que ter o egoísmo do bem? Sim. O que é o egoísmo do bem? É você estar bem para poder ajudar alguém. Se você não tem esse egoísmo, aí você adoece. Tá ajudando todo mundo, menos a você, né? Quantas vezes a gente já ouviu as pessoas dizem, pô, ajudei a família, hoje eu tô assim, eles não me dão um suporte. Mas a culpa não é da família, é sua, é dele, você que se deixou para trás. É que assim, mestre, a gente, desde pequeno, principalmente, a gente teve menos informação, né? Então, a gente veio de família humilde. Sim. E a gente sempre foi condicionado a olhar para as pessoas e nunca olhar na vida, acho que nunca olhar para os outros. Perfeito. Se você não estiver bem consigo mesmo, você não tem condições de ajudar o próximo. Perfeito. Eu vou te falar do meu caso de depressão. Tive depressão. Falei, Como assim? Capaz. Tô com um sentimento de angústia, uns pensamentos ruins. E o que está acontecendo? Não tô entendendo. Aí, conversando com o aluno, falou, você está com depressão, você está depressivo. E o que acarretou isso? Eu ouvi muitos problemas de aluno. Está acontecendo isso. E eu só absorvendo, psicossomatizando tudo aquilo. E por mais que você não tava lá, às vezes prestava atenção, mas não 100%, mas estava ouvindo, recebendo informação todo momento. E aí eu absorvi aquilo e eu não consegui externar. Pô, vou te falar que foram momentos difíceis. A ponto de querer parar com o jiu-jitsu. Mas acontece muito, né? A gente tem que tomar cuidado com o que a gente ouve, com o que a gente vê, porque a gente está absorvendo informação o tempo todo. E hoje com a rede social, a gente nunca olha para quem está atrás. Sim. A maioria, né? Você sempre está olhando para quem está na frente. Exato. E às vezes tem muita gente que está muito distante de você. Sim. E você vê que está muito longe. Você não vai chegar, seja no físico dessa pessoa, seja na parte de grana ou de viagem, enfim. Sim. Aí é uma coisa que entra dentro de você, onde a depressão vem para muita gente. Né? Exato. Perfeito. Sua colocação foi perfeita. E é isso que acontece constantemente. Aí quando eu entendi que eu precisava ouvir e deixar passar, eu comecei a ficar mais tranquilo, não tinha mais aquela angústia, tipo, nossa, vou pra academia, o pessoal já vai vir com um monte de problema, não vou saber, porque eu queria resolver o problema da pessoa. É seu aluno, eu achava que era a minha função. Fazer, né? Aí, liguei pro aluno, você consegue me ajudar nisso? E a gente contrata um psicólogo, vamos contratar um psicólogo para resolver esse problema, porque eu não tô dando mais conta. Eu tinha um dos mestres que eu tive, hoje, não vou citar o nome dele, mas ele tava tendo problemas assim também, porque a galera transfere a imagem paterna no mestre, né? Perfeito. Por isso que tem até aluno ficar brigando para ter atenção, então você finaliza o cara na frente do mestre, o cara fica puto. Perfeito. E ele busca essa atenção do mestre como se fosse pai, e ele também tava ficando ruim, até que eu conversei, falei, mestre, começa a falar sem história triste. E ele começou sem história triste, virou lema. Você vai falar com ele, às vezes você vai falar com ele, o mestre. Exato. Sem história triste, bora terminar. Vou falar que o Serginho falava pra mim. O Serginho chegava e falava assim, não transfere seus problemas pra mim. E virava as costas. Puta merda. Praticando estoicismo, né? Entendeu? Não transfira seus problemas pra mim. E dava as costas. E nós treinava de boa. E isso foi bom. Porque em algum momento eu tinha esquecido disso. Aí, quando eu lembrei, eu falei, nossa, a energia de alegria e o bom humor que ele tem está relacionada a isso. A não
Ninguém afeta a Exato. base É dele, meio né? que ele se cria uma barreira de proteção. Eu tive um Cria- brother Exato. que treinou com ele, falava muito disso dele. Falava que Sim. ele é alegre, que ele é. Que Sim. é o jeito dele contagia as pessoas. Exatamente. Não tem como abalar aquele cara. Você olha e fala, puxa, e como não vai querer estar perto de um cara No desse? próprio Tufi a gente via, né? Sim. Quem assistiu o Tufi aí via ele dançando, Sim, brincando. brincando. Na luta, antes da luta, ele lá zoando, perdeu a luta, ele identificava Rachando o bico, velho. Mano, Sim. É muito feliz, ele é muito alegre. Isso aí, poxa, fez com que a gente, momentos na equipe, só se permaneceu junto na época, na equipe Coab, porque ele tinha essa característica de unir todo mundo, né? Ah, vai competir? Ia um monte de gente. Essa época era que você treinava com o Dan. Na época que eu treinava com o Dan. Ainda tem? Ele ainda tá na... O Dan não, tá bem. Tem a academia dele lá próximo lá da gente. Tá bem. É assim, a gente sempre... É o que eu falo para as pessoas, se espelhem em quem tá mais tempo do que você no Ele esporte. formou muita gente boa, né? Não. Eu vou falar algo aqui que talvez as pessoas muitas pessoas não vão compreender. Mas a equipe Coab, ela seria a melhor... acho que ela já chegou a ser a melhor equipe de São Paulo. Né? É mesmo. Muito aqui. Só não foi... Então, para você ter uma ideia, todo mundo que ele formou hoje tá mundo afora. A Tem maioria- uma parte do mundo ganhando bem, vivendo bem, com a qualidade de jiu-jitsu excepcional. É legal ver isso, né? Porque assim, o jiu-jitsu começou como um esporte de playboy. Exato. A Aliança tem o status, todo mundo fala Aliança é equipe de playboy, mas a gente tá falando hoje, a Aliança tá não menosprezando Sim, Itaquera, mas claro. não é um bairro nobre, não é Moema, não é Itaim, Exato. entendeu? E justamente, essa questão é o que eu falo. Tem muitos, vamos dizer assim, muitos pobres loucos vivem mais como playboy do que os propriamente ditos, né? Sim. Aí você fala, peraí, como assim? O que é playboy? Pesquisa o que é playboy e você vai ver que tem muito pobre vivendo essa vida. O objetivo de todo mundo é ser playboy, né? Não, Como é das contas, o lógico, objetivo de todo mundo é ser exato, playboy, cara. exato. É muita hipocrisia, né? Você via na Sim. periferia, o cara olhava o playboy do cara e falava, mano, mas qual o seu objetivo, velho? Talvez o meu é se tornar playboy. Exato. E aí, mas o que eu entendi com todo esse processo? Que é uma equipe que os caras têm gana de aprendizado. Os caras têm gana de aprendizado. O módulo dos caras é inglês e português. Você é obrigado a saber o inglês e o português para poder ter uma compreensão. Um golpe que hoje se tornou muito comum, né? Que é o reloginho, que hoje ficou baseball choke. Falou baseball choke? Peraí. Você falava reloginho. Reloginho antigamente. Reloginho. Então você começa a entender que várias coisas, vários golpes foram transferidos dessa forma. Tá, tudo bem. Antigamente era tudo. Chave de braço era uma só. E era americana, armlock, chave de braço estendida, era tudo uma chave de braço. Então, o bom é que eles conseguiram selecionar cada coisa e colocar cada coisa no seu lugar. Então hoje eu percebi que se não fosse dessa forma, provavelmente eu não estaria onde eu não teria sido comovido pela Aliança. Eu me comovi pela Aliança por conta dessa questão de querer ter que aprender toda hora. Toda hora você tem que estar indo pesquisando, procurando. Os caras Tem cada que fazer ano, reciclagem sempre. cada né? ano tem algo para você estar estudando novo. Todo ano tem algo novo para você estudar. Se você quer se tornar um exímio no jiu-jitsu, módulo iniciante, intermediário, avançado e competição. Aí ele coloca. São classes, né? São que você vai classes, ter. são classes. É impressionante como as pessoas ela se apaixona pelo jiu-jitsu quando ela entende que o corpo dela é capaz de fazer aquilo. Quando ela entende que o corpo dela é capaz de fazer aquilo, ela se apaixona, fala, poxa, eu consigo fazer isso. Quantas alunas lá começaram a chorar após ter conseguido fazer um rolamento frontal? Uma cambalhota, simples. Porque antigamente a crença limitante era qual? A mãe e o pai que colocam medo nas crianças. Não faz esse rolamento, Não vai cair. não faz isso, você vai quebrar o pescoço. Quebrar o braço, quebrar o pescoço. Aquela cultura, vai quebrar o pescoço. Que é
o cuidado do pai e de mãe, que é muito natural. Aquela super proteção, né? Exato. E aí, quando ele vai pro tatame, aquilo reflete. Ó, você vai ter que fazer uma cambalhota frontal. Aí eles se arremetem lá atrás. Pô, mas minha mãe falou que eu vou Ele quebrar... fica inseguro. Fica inseguro. A maior referência dele falou que, não. cuidado, não. Exato. E sim, Tá. tem pessoas lá que conseguiu fazer o rolamento frontal colocando a mão. Eu tendo que colocar a mão na nuca deles. Eles sabiam fazer. Mas a questão da crença limitante que deixou eles inseguros para aquele movimento, eles precisavam. É como se quando eu colocasse a mão, ou trouxesse a segurança para ele fazer o movimento. Eu falei, mas cara, mas você já está fazendo Você já tá sozinho. tudo sozinho. Não, mas Isso é importante para os pais entender, de você encontrar alguém para você confiar, um mestre que você Exato. confie, para você não atrapalhar o processo pedagógico, o desenvolvimento da criança no jiu-jitsu. Porque se o pai e a mãe ficar com medo, transfere para a criança e a criança vai travada para uma arte que é para ela se soltar, né? Exatamente. O que a gente percebe muito também é reflexo dos pais nas crianças. Muito. Tem pai que quer que a criança seja super em tudo, que ela se dê bem em tudo, na posição ela tem que ser a melhor, e tudo é um processo. E acaba até pressionando a criança, né? Exato. Tem crianças que já aconteceu, né? A criança fazer os exercícios e olhar para o pai, com ar de aprovação ou desaprovação. Pô, Já com aquela, ai, será que deu tudo bem? Será que eu fiz certo? acontece, mestre, cara. Acontece Eu já bastante. fiz isso, meu pai indo, quando jogava bola, fazia alguma coisa, olhava pro lado, você olha, porque você quer ver o que seu pai achou do que você fez. Exatamente. Não tem Aí entra na outra questão, né, que as pessoas não estão bem. Aí vem a outra questão, tecnologia, o celular. O celular hoje, ao mesmo tempo que é uma ferramenta de trabalho Ótimo. sensacional, é algo que aprisiona e tira o foco. E deixa as pessoas. Deixando todo mundo não é egoísta, é uma forma. Tá deixando todo mundo preso na bolha em si mesmo, né? Sim, você chega lá em alguns momentos, você olha e fala, poxa, mas tem pais que é muito normal também, às vezes tem pais que trabalham com celular, né? Mas eu acredito que o momento, quando as pessoas entenderem que quando ela colocar o filho dela numa atividade esportiva e o pai estiver ali com ela de verdade, vai ser uma pessoa diferente. O jiu-jitsu, não é porque é o jiu-jitsu, né? Mas eu entendi que na vida das crianças ele tem um valor muito grande. Quando você trabalha a lateralidade, direita, esquerda, movimentos complexos, que o corpo começa a responder àqueles estímulos que você mostrou, a matemática fica fácil, o português fica fácil, o inglês é compreendido melhor. Então você começa a ver que auxilia em tudo. Auxilia em tudo. Exatamente, eu tiro com base eu aqui, mestrão. Quando eu comecei a treinar, minha questão de comunicação era uma outra coisa totalmente diferente. Era um cara mais retraído. Sempre comuniquei bem com as pessoas próximas a mim, mas com pessoas que eu já não conhecia tanto, eu já não tinha essa minha comunicação. E o jiu-jitsu me ajudou de uma forma assim, se eu consigo fazer um rolamento frontal, uma resenha vai ser de boa. Eu comecei a comparar tudo com o jiu-jitsu. Isso daí pra mim é fichinha. Eu dei um armlock aéreo, mano. Isso daí pra mim é fichinha. Acho que a maioria do pensamento do pessoal que luta jiu-jitsu deve ser semelhante, né? Não, com certeza. Com certeza. E se você parar para analisar, dá para ir muito mais longe, né? Poxa, você continuando falando de jiu-jitsu, em relação à comunicação. Por que os americanos estão sentindo a necessidade de falar português? Para se comunicar pro João. Para se comunicar com a gente. Olha o que está acontecendo. Os melhores lutadores de jiu-jitsu estão aprendendo português para se comunicar com a gente, porque eles entenderam. As ferramentas estão aqui, né? Estão aqui. As ferramentas do O brasileiro, ele criar, né, a consciência também que ele precisa saber o básico. Ele não precisa ser, fluente, não. O básico para você comunicar com a pessoa, para que ela possa se sentir mais à vontade com você, para você compreender uma posição legal, algo, até mesmo um intercâmbio hoje. Sim. Poxa, é necessário. Aí muita gente fala assim para mim, Neto, você nunca foi para os Estados Unidos. Eu sou extremamente, não posso falar essa palavra, mas
como posso, de uma forma patriota. Eu sou extremamente patriota. Existe várias... Num país que não tem que não patriotismo, existe né? isso. Exatamente. Que a gente não valoriza o que, que nós produzimos Isso. aqui, a gente não valoriza os nossos atletas. Eu Sim. vi esses dias o valoriza Luciano a nossa Duro cultura. e o Reginaldo Holyfield. É algo O que esses caras fizeram pelo boxe, os caras estão pobres, empresários roubaram eles. Os caras no melhor, tipo assim, no momento que era pra eles estarem bem na vida, os caras estão, mano... Ó, eu tava vendo em relação ao impostômetro, né? Tá em 1 trilhão e pouco. Já é 1 trilhão. E estamos na metade do ano. Por que eles não valorizam os nossos atletas? O que vai fazer eu entrar numa outra questão agora. Por que o jiu-jitsu ele dá muito certo? Porque ele é independente do Estado. O jiu-jitsu não precisa do Estado para nada. É pelo contrário. O Estado, sim, precisa do jiu-jitsu e vai precisar cada vez mais. É por isso que muita gente, os patriarcas, a galera mais antiga é contra o jiu-jitsu ser esporte olímpico, né? Porque aí começa a meio que entrelaçar com o Estado, perde um pouco dessa independência, né? Exato, perfeito. É justamente isso. E quando você começa a compreender, entender e aceitar que um esporte dentro do Estado, ele não prospera até certo ponto. Não é criticando o judô, não. Adoro judô. Comecei com judô. Também, o Tony, ele era judoca. Eu acho que ele faixa marrom preta na época de judô. Então, a gente treinava, era 1000 entradas de quadril, 500 entradas de quadril. E Poncioi era de sempre. Poncioi, o Sotogari, o Sotoguruma, Deshibará. Então, né? A gente tinha que treinar. E o judô hoje, o judô é muito bom. Conheço o Mário Sensei, da família Shibana. Os caras são fora da curva. Tem alguns alunos top em judô também. O Rian Ismael, os caras são muito bons. Mas, às vezes, eu entendo que é um esporte que se tornou muito caro. Uma faixa preta, acho que não sei se é 12 mil reais, algo do tipo. É mesmo? Ou 10 mil reais, um negócio assim. É mesmo? Acho que se eu não me engano, esse valor. Tem que fazer curso tem que fazer curso, tem que competir. Fora pagar a faixa, pagar o exame. Exato. Imagine... Se tornou muito caro. Não fica acessível, né? Não fica. E a gente fala que o jiu-jitsu já é um esporte caro, né? Sim. E o que dá felicidade é saber que a gente falou agora do Dan, da Coab, que muita gente boa saiu de lá. Você vê, o jiu-jitsu é um esporte de playboy, num lugar que é periferia, que formou vários grandes no jiu-jitsu hoje que tá pelo mundo afora propagando jiu-jitsu. Exato. Ó, tem pessoa em Las Vegas, tem pessoa no Texas, tem pessoa em Dubai, tem pessoa em vários lugares. Pensando nisso, mestre, você acha que o jiu-jitsu ainda é um oceano azul? Que ainda há muito o que progredir, há muito lugar para alcançar? Agora o Trump teve esses tempos lá foi em Dubai? Dubai. Sim, Dubai, acho que foi Dubai mesmo. Que apresentaram o jiu-jitsu, né? Sim, pro Trump, né? Pro Trump. Sim. Então, hoje tá muito... O jiu-jitsu virou lifestyle, tem muito artista agora indo procurar o jiu-jitsu, né? A própria Aliança criou um conceito lá pros lados... Itaim ou Moema aqui? Moema, Itaim. Meio que pra uma galera high ticket, né? Sim. Então você acha que ainda é um oceano azul? Sim, com certeza. O jiu-jitsu, ainda tem muito para ser explorado. Porque o que acontece? A posição, vamos falar de posições de jiu-jitsu, você cria ela. É o único esporte que dá a possibilidade de você estar com seu amigo desenvolver uma posição. E relacionado a isso, você consegue agregar o esporte em diversos lugares. Falando em lugares, eu penso muito, pode ver que eu às vezes dou uma pausa para falar. Não, pode ficar tranquilo, né? Porque eu fico meio preocupado com algumas coisas. Porque entra na política. O jiu-jitsu se não entrou em alguns lugares, em alguns países ainda, por conta da política. Mas você diz da política do próprio país ou a nossa? Do próprio país. É bem delicada essa situação, mas em alguns lugares o jiu-jitsu é complicadíssimo. É mesmo? Em alguns lugares o jiu-jitsu é complicado.
Enfim. É que você já falou de política, eu achei que você falou de política quando, que os políticos, o imposto chegou a 1 trilhão e os políticos não agora valorizam. A política mundial, né? Agora na política... Mas o político nosso não valoriza... Não valoriza. Porque também, a população também não valoriza os atletas, as pessoas, os grandes nomes do esporte nacional, né? Não apoiam. E quando se trata de jiu-jitsu, eles acham que... Ainda é aquela coisa de cultura de achar que é o cara de direita. Aquela tem isso tá interligado. Não tem nada a ver uma né, coisa, cara? entendeu? E não tem nada a ver uma coisa com a outra. É que aqui no Brasil quiseram taxar tudo, né? Exato. Você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Exato. Quiseram rotular, né? Na Sim, realidade, sim. A pessoa já te olha, acha que seu estereótipo é XPTO, e aí depois você meio que tem que ficar ou comprovando que você não é, ou mostrando que você se encaixa naquilo, né? Exatamente. Cada um ali pra Se fazer o que adequar, quer, né? Sim. Quando na verdade a gente só precisa de um esporte que faz a gente se sentir bem. A gente só precisa de um esporte que faça a gente se sentir bem. Todos. Por isso que eu falo. Quando você tem sua academia, você conhece todos os seus alunos, você molda a aula de acordo com o dia. Sim. Lógico que tem uma regrinha, tem uma metodologia, mas chega momentos, tem dias do mês que você chega na academia, todo mundo cara fechada, você fala, pô cara, o que tá acontecendo aqui? É o dia a dia bastante de qualquer pessoa trabalhadora. Mestrão. Aí eu chego lá, já chego lá, vamos lá, aquecimento e rola. Os caras já entram em outra sintonia, entram em outra frequência. Eles estão aqui, aquecimento livre e luta. Você tem essa condição de mudar a frequência. Sim, aí ele já, quando acaba o rola, você vê todo mundo esgotado, exaurido, mas feliz, com um semblante de alegria. Aí você fala, poxa, era só isso. Até um adentro nisso que você faz, como eu sou aluno aqui do Maurão, é legal que ele até bota aquela musiquinha que dá um gás, ele, rapaziada, toma cuidado pra não ficar na frequência da música, hein? Vou falar o que eu uso, vou agora. Eu tenho o hábito, quando a gente coloca música, eu falo a seguinte frase: a música pode estimular a agressividade, então, portanto, controlem as emoções. Mexe com todas as emoções, deixa a gente feliz, triste, depressivo. E a música que a gente coloca lá não é algo que estimula a agressividade. Né? Mas não por conta da energia, não tem nada a ver com violência. Com violência, a agressividade que eu digo não tem nada a ver com violência, ali no momento da luta. Tem mais energia pro rola mesmo. Exato. O pessoal sai feliz. É verdade. Mas fala, poxa, esgotado, né? Esgotado. Eles só precisavam disso, de um momento de extravasar energia. Ô mestre, como você chegou a abrir a academia? Quando você decidiu, falou, vou abrir uma academia? Então, quando eu conversei com o mestre Dan, que eu falei que eu não queria mais fazer parte, eu fiquei um tempo sem saber jiu-jitsu. Muito louco, né? Aí os alunos... Ficou sem equipe, né? Você ficou sem equipe. Os alunos começaram a... Entre eles, não, a gente tem que voltar a montar academia e tal. Vamos montar academia, não pode ficar sem academia, que não sei o quê. Porque eu dava aula hoje tem uma associação, que é o Clube Escola lá no bairro. Não sei se você já mostrou pro seu irmão, lá na Coab. Então, lá, eu aprendi o jiu-jitsu lá. E treinei lá minha vida inteira. Foi lá que você também começou a capoeira, né? Não, a capoeira foi próximo. Foi próximo? Um pouco mais à frente. Na outra rua, mas era um pouco mais à frente. A capoeira eu comecei no outro galpão. E lá foi o jiu-jitsu. E aí, desde então... Eu treinei jiu-jitsu lá da faixa branca até a preta. Aí quando eu montei a minha academia, só para compreender quando eu montei a academia, eu falei, vou retribuir para o Estado tudo que eu tive em troca. Então hoje eu dou aula lá gratuitamente, né, no espaço onde a gente treina pela vida toda. Que legal. Todo mundo dança, Serginho, todo mundo. Todos os caras fizeram parte da Coab na época, né? Então eu como parte do projeto, falei, eu não posso ser hipócrita e não retribuir para a sociedade o que eu tive, o que eu consegui. Da mesma conquistar. forma, né? Sim. Falei, eu quero que venham vários Maurícios, vários Maurão ali com a sua academia, com o seu espaço, porque é necessário a gente ter
esse olhar, não tem jeito. É aquilo, você não multiplica, você não dividir. Se você não divide o seu conhecimento, você não multiplica o que você precisa, né? O seu desenvolvimento como pessoa. Né? Então, aquela história, quer ser conhecido eternamente, começa a passar seu conhecimento. Sim. Alguém vai lembrar e falar, esse mestre que passou isso para mim, né? Lá... E qual foi esse start, mestre, para você abrir uma academia? Então, quando eu saí da equipe Coab, demorou um tempo. Aí eu falei assim, poxa, não quero mais ficar sabendo de jiu-jitsu. Fiquei sem equipe um tempo, acho que um mês e pouco. E aí os alunos conversando entre eles, pô, a gente precisa de academia e tal. Eu falei, vamos ver. E eu não tava vendo expectativa ali no bairro. Falei, poxa, aqui não conseguia ver um espaço legal. Aí um aluno chegou e falou, eu fui num lugar ali e vi um espaço bem bacana. Eu falei, vamos ver esse espaço. Aí eu cheguei lá, falei, putz, era um salão de festa e tal. Falei, putz, parece que não vai ornar. Porque tinha muita coisa lá dentro, eu não estava compreendendo. E quando o proprietário tirou as coisas que eu vi o espaço, falei, poxa, aqui. Foi em 2000, na época do Covid. Foi na época do Covid. Olha que parada muito louca. Na época do Covid, aluguei o salão, foi 2020, Covid foi 2019, 2020. Aluguei o salão, montei a academia, por incrível que pareça. Só vinha... As matrículas só vinham crescendo. Então, 2019, 2020, quando eu tomei essa decisão, a gente continuou... Eu fiquei preocupado, porque eu falei, pô, cara, não sei se a academia vai vingar. Quanto a essa questão do Covid, da pandemia, tudo fechou, abria, fechava, abria. Na rua lá passava o carro do SAMU, Defesa Civil e Guarda Civil, Defesa Civil, Guarda Civil Metropolitana e o SAMU. 3 carros juntos. Por que isso? Porque se eles vissem alguma porta aberta, eles fechariam. Sim. A academia recentemente aberta, eu falei, pô, e agora? Como vai ser? Mas deu certo. Conseguimos se manter, deu tudo certo. Graças a Deus deu tudo certo. Estamos lá até hoje. Mas foi um divisor de água bem grande. Porque quando você monta uma academia, não é só, vou montar uma academia e ponto. Né? Aconteceu a seguinte coisa, a seguinte situação. Falei, ou seja, eu saí da Coab e tal, mas eu preciso, os alunos conversei com os alunos, e a gente quer montar um espaço e tal. O Serginho, aí nós fomos lá na Aliança SP. Acho que o Fábio Gurgel estava nos Estados Unidos esse dia. Aí ele ligou, Fábio Gurgel, troquei 3 minutos de palavra com o Fábio Gurgel, ele falou, seja bem-vindo. Caraca, poxa. Sério? Aí já entrei em contato com o pessoal da administração lá da Aliança. Eles me passaram todos os processos, né? Isso. E aí quando ele falou, seja bem-vindo, eu falei, nossa, agora não dá mais para voltar atrás. Então foi o Serginho que te colocou em contato com o Fábio Gurgel. Certo. Mestrão, só por ordem cronológica, até quando você estava mais ou menos na Coab? Até qual ano assim? 2018, 2017. 2018, 2017. Por aí nessa época. E aí te apresentou pro Fábio Gurgel? Me apresentou pro Fábio Gurgel. E aí eu falei, agora não tem mais como voltar atrás. E aí daí em diante foi só estudando. E aí meu primeiro curso, já fiz o curso de Viver de Jiu-Jitsu, a mente abriu de um jeito que aí eu comecei a entender, de novo falando, não é falando mal de nenhuma equipe, foi bom enquanto durou, tudo foi necessário, tudo aprendizado. Processo de aprendizagem. Todo o processo foi importante para mim. Sim. Mas quando você entra na equipe que ela é estruturada, você vê que... Você reaprendeu o jiu-jitsu. Eu reaprendi o jiu-jitsu, exatamente. Tanto é aquela questão, me mostra aí o armlock. Como assim? Eu não sabia mostrar o armlock? É. Fora
Fora eu mostro pra vocês depois como que é isso. Ô, mestrão, continuando nessa linha de raciocínio, nesse primeiro contato seu como professor, líder de um dojo, qual foi as suas dificuldades mesmo? Foi essa parte assim da pandemia? Teve alguma outra coisa que você teve que meio que passar por cima, assim, que você achou que foi um desafio? Não, na verdade foi mais a pandemia mesmo, porque tecnicamente falando, eu sempre tive muita capacidade de aprendizado. Uhum. Eu sempre consegui absorver muita informação relacionada à técnica de jiu-jitsu ou qualquer outra coisa que eu me predisponha a aprender. Aí eu sempre tive muita facilidade. A única dificuldade mesmo foi com a pandemia. Uhum. Que gerou uma angústia sem tamanho. Mestrão, uma dúvida, na eu pandemia... falei, abri a academia e vou ter que fechar? Falei, como assim? E o investimento Você imagina a quantidade de gente que entrou na mesma linha. Exato. Aí eu falei assim, pô, fiz investimento de tantos. A gente vai entrar nessa parte aí, né? Fiz uma pergunta de investimento pra galera que pretende, tem o sonho de abrir um dojo, quanto que funciona, mas faz aí a pergunta que eu te interrompendo. Como que foi o seu momento na pandemia? Porque você teve que moldar as suas aulas, você fez aula online, teve realmente que parar por tudo, deixou alguma lição de casa para a criançada? Como que foi esse período pandemia, o seu business? Então, no período de pandemia, eu lembro que a gente filmava, fazia vídeo dentro de casa, eu fazia birimbolo no chão e filmava e colocava no grupo. Na época, eu nunca trabalhei com planos, né? Em planos de anual, trimestral, semestral. Eu lembro que a maioria do pessoal que trabalhou com planos teve problema, porque teve que as pessoas não compreendiam a situação do momento, ou até estavam em dificuldades. Pediram de volta o dinheiro. E como eu não trabalhava com plano, eu acredito que eu consegui me manter dessa forma. Legal. Né? Porque é aquela ideia. Talvez tivesse com plano, tinha gastado dinheiro e ainda tem que se lascar para devolver o dinheiro. Né? Exatamente. Por isso que algumas academias fecharam por conta disso, por causa do plano que eles tinham, que o pessoal pediu dinheiro de volta. Plano recorrente, essa cultura, né? Uhum. Que é muito válido, né? Muito válido. Mas na época da pandemia... A gente conversou com o mestre esses dias que estava com uma academia, ele vai vir aqui em breve, que ele pagava num lugar nobre, pagava 50k de aluguel, velho. É isso mesmo. Academia enorme e, tipo, não tinha condições. 4 andares de academia, com bastante aluno e fechou. Sim, o que eu percebi hoje que tem... O que está fazendo sucesso, o jiu-jitsu valorizou muito. Então hoje eu percebi que as pessoas estão priorizando por estúdio. Monta um estúdio, cobra um valor, mas entra naquela questão. Quem que é esse cara, de onde ele veio, com quem ele treinou? Sim. Qual que é o passado, o histórico dele, o passado dele, né? É importante. É importante. Nossa, academia de boutique, né, mano? Entendeu? Ah, nossa, que lindo, que espaço lindo. Isso vem... Vamos ver se ele é funcional. Isso vem muito agora, né, mestrão? Eu sou da região de Itaquera, nasci e moro lá ainda. E quando eu fui buscar o jiu-jitsu, só tinha academia da Ryan Gracie, que é a Almeida atualmente. E agora... Não posso entrar nessa parte ainda. Ainda tem resenha dessa parte. Não posso. Vamos lá. E na época só tinha a academia, que também era a nova academia do Caio, né? Da Almeida. E não tinha academia no bairro. Agora passaram 14 anos, né? E foi o que o Anderson falou. Hoje tem muita academia de jiu-jitsu no bairro, mas como ele falou... uma academia que não denegrindo ninguém, longe disso. Claro. Mas é a academia que não tem uma bandeira legal, não tem não tem um histórico legal. Sim. E só finalizando, até esses dias eu fui treinar num lugar que até comentei com o mestrão que o cara passou uma coisa totalmente divergente do que é a posição. Então, graças a Deus eu tive um ensinamento legal do mestrão e de outros mestres que eu tive. E eu como um cliente, né, eu já não vou lá porque eu já vi que o pessoal está sendo ensinado errado. E ultimamente está tendo muito esse tipo de academia.
Mas essa parte é legal, mas porque ele era pequenininho quando eu levei ele pro Gil, né? Ó, A gente, desde pequeno, eu e meu irmão ficava... Ele era o menor, a gente ficava batendo nele, né, mano? Aí dando uns tapas, ele era cabeçudinho, tipo mini crack, né, mano? E segurava ele. Nossa. Aí, às vezes, a gente tava distraído, ele vinha e dava uns mata-leão. Só que a gente a gente não tinha cultura de luta. Aí meu irmão veio de futebol. Aí ele começou a ver o jiu-jitsu e eu entrei no jiu-jitsu por conta dele. Ai, jiu-jitsu. Onde? Me põe no jiu-jitsu, Legal. pequeno. Aí, mano, a gente procurou, que a gente é da Vila Carmozina, né? E naquela legal. região não tinha, e a do Caio, que era mais perto, que era ali na Pires do Rio, em São Miguel, né, mano? Sim. Aí eu falei, pô, Gui, você vai vir até aqui? Não, eu venho. Aí tá bom, então, mano. E assim ter marcha. Ó, e assim, mas é E assim assim mesmo. nasceu. Porque o jiu-jitsu sempre, da periferia sempre foi difícil mesmo. Não teve jeito. Mas naquela época, hoje já tem mais. Hoje você vê que já tem mais, já tem mais academias, né? Que você falou da raia, né? Poxa. Você tem uma história, né? Você tem uma experiência sim. na raia. Você quer compartilhar? Não, na verdade, alguma coisa? na verdade, o que acontece? Como ele falou da raia, né? Em relação aos Almeidas. Os meninos é gente boa. Conheço o Caio, o Diogo, né? Vocês treinaram desde pequeno, né? Exato, treinamos desde sempre. Poxa, você é louco, eu gosto dos caras, respeito muito eles. Mas é normal, eles também tiveram a escolha deles. Vamos pra eles, estavam na Coab junto com a gente. Eles são nativos da Coab também. São mestre Dan também, né? Isso, aí foram pra raia na época. E tá tudo bem. Meu exemplo foi só referente isso, né, sobre... Antigamente só tinha deles, aí veio você com uma unidade maior, mas o que eu vejo lá na região é muito a academia de jiu-jitsu, vamos denominar assim, né? Mas longe de denegrir as pessoas. Academia de boutique, que não tem um entorno legal, né? Exato. Tá tendo muito disso ultimamente, Sim, né? Sim, o que acontece? As pessoas, elas acham que não vou poder falar isso. Mas o jiu-jitsu de qualidade tá onde, um exemplo. Se você vê uma academia, ela só enche, tem algo diferente ali. Se você vê uma academia que só esvazia, tem algo de errado ali. Mestre, mas isso pode ser o contrário? Pode. Mas tem gente que acha porque tem a faixa preta, acha que já pode ser mestre. E eu não tô falando mestre só por conta da conduta. Às vezes tem cara que tem uma boa conduta fora do tatame, é uma pessoa boa. Só que assim, o cara não tem uma boa didática. Eu sou personal, eu entrei no jiu-jitsu para descarregar energia. Meu negócio era sair na mão. Pega o meu perfil com o perfil do meu irmão, que não é professor, ele é muito mais didático do que eu, nós dois somos a mesma faixa, e se colocar ele para dar aula, mesmo eu sendo professor, ele é muito mais didático. Só que aí um exemplo, eu entrei no jiu-jitsu por um objetivo, tipo, ele entrou com eu quero aprender e eu entrei quero descarregar energia. Então são dois objetivos diferentes. Sim. E aí às vezes um cara igual a mim, tipo, eu quero ser mestre antes de você querer ter entrado na parada para aprender e para poder passar para os outros. Exato. Então, o que a gente vê que em alguns lugares que a gente foi, que tem um pessoal que não tem didática. Não tem didática. Então, aí entra na questão. Vou voltar de novo lá no começo falando do curso da Aliança. O cara, ele te mostra por A mais B como você tem que proceder dentro do seu estabelecimento. Primeira coisa que você vai aprender, a gerir a sua academia. Caraca. Os caras a gestão, né, do seu negócio. Do seu negócio. É impressionante. Eu tive dúvida. Uma vez eu fui lá no escritório dos caras. O Gugel escreveu na lousa, é isso. Você tem que comprar isso lá. Eu falei, puxa vida. Mas é um cálculo, mas por que ninguém nunca me ensinou isso? Porque não era o que eu estava buscando. O que eu buscava? Sair na mão. Eu queria a técnica para finalizar rápido. Era o que eu sempre procurei. O que vai fazer eu finalizar aquele cara rápido? É isso. Eu lembro que eu fui para o Mundial com 3 quedas. Um pouco mais 5 quedas. E
5 raspagens. 5 raspagens. e 3 5 finalizações. Mas não, ele, igual eu que eu falava pra ele, quando a gente vai nos lugares junto, que o cara é muito, faz isso, faz aquilo, eu olho pra ele e falo, mano, eu não vou fazer isso não, mano. Vou pegar só o simples, o que dá pra mim. Então, justificando aqui, tá? Não é lógico que a gente tinha muitas mais posições, muitas técnicas, mas a gente tem as nossas preferências. Sim, com certeza. Então, é aquilo, quando o cara ele quer treinar pra porradaria, pra externar toda a energia que ele tá acumulada, é normal o cara, nossa, essa posição pro meu jogo vai dar bom. Porque ele sabe que ele é forte naquela posição, naquela estrutura ali de posição, ele vai aplicar o máximo, que é muito normal. Claro que o cara que ele é muito técnico, ele consegue também ter um resultado legal, mas quando o cara é explosivo e ele tá ali por outro objetivo, muda um pouco. Aí a gente fala assim, aquele velho ditado, né? A força só é ruim quando ela é pouca. Se tem força, faz força. Né? Cidadão aí que o diga. Sim, não, foi o que eu falei, mas ninguém aconteceu. Tem uma diferença grande. É que eu tenho um dito no Gil que eu discordo, né? Que o pessoal fala assim, faz força quem tem força. Não, faz força quem treinou força. Exato. Porque tem indivíduos que têm força, mas a força é uma variável, uma capacidade treinável. Né? Hoje eu vejo na internet muita gente, na musculação você não desenvolve força. Força pura você desenvolve com bases estáveis, com trabalho de alta carga e baixa repetição. Então, se você é do jiu-jitsu acha que você não consegue fazer força, se você treinar, fazer um treino adequado, voltado para força pura, na musculação, com movimentos que você faz no jiu-jitsu, você aumenta a sua força, sim, que a galera tá vendendo muito funcional falando que aumenta a força. Não aumenta a força. Tanto é que quando eu machuquei meu ombro uma vez, o cara falou, não, vamos fortalecer esse ombro. Aí ele veio com 2 quilos. Eu falei, esse cara tá de sacanagem comigo. 2 quilos? Maurício se posiciona dessa forma e levanta o peso até aqui. Quando eu fiz aquilo que eu vi que eu senti uma dificuldade muito grande, eu falei, cara, alguma coisa está errada. Mas esse pezinho é leve para mim, por que eu não estou conseguindo? Vem a questão da força. Aprender a trabalhar da forma correta. É que o que a pessoa faz o jiu-jiteiro vai, ele precisa de musculação, como todos os esportes, que a musculação é a base, só que ele vai fazendo treino de maromba. Então se o cara se lesionou, você vai fazer um treino de fortalecimento, vai fazer uma resistência, uma parte de estabilização. Aí se o cara quer aumentar a força dele, é alta carga, baixa repetição e um descanso maior. Que as pessoas não fazem. Então, galera, dá para você aumentar a força na musculação para você usar no jiu-jitsu. Isso é essencial e excepcional. É o que eu falo para a galera. Falei, musculação é importante. Vai lá, mas é aquilo. A maioria das pessoas não entendeu, a maioria dos professores de educação física, principalmente que trabalham nas academias como instrutores, eles só treinam musculação. Eles não treinam jiu-jitsu. É o padrão do maromba, né? Então quando o cara treina jiu-jitsu e faz musculação, aí muda, aí você fala, opa, vai com quem treina. A gente criou um hábito, né? Treina musculação com quem luta jiu-jitsu. Eu acabei tendo muito aluno de consultoria e de personal, porque eu vou nos lugares e eu não sou técnico igual o meu irmão, né? Não é muito mais técnico, mas eu tenho... minha força acaba sobressaindo em todo lugar que eu vou. Aí a galera vem me procurar, mano, de onde você tirou essa força? Mano, eu treino, já faz anos, aí eu falo, sou personal. Aí acaba a pessoa associando, tipo assim, quero ter uma força igual a sua. Aí acaba captando aluno, exatamente por causa da força. E é perfeito. A captação de cliente, ela vem de várias formas, né? E dessa forma é muito importante. Eu não lembro a data. Caramba. Eu tomei uma botinha, estralou. Só que eu não percebi, doía o calcanhar. Doía tanto o calcanhar que eu não percebia que quando eu movimentava a panturrilha, doía também a panturrilha. Puta. Falei, cara... Entendeu? Não rompeu total, mas machucou bastante. E aí eu mexi a panturrilha, doía aqui em cima. Aí fui no médico e falou, só tá quase rompido ali. Como que faz? E a gente esconde da família, né? Não, vai ficar tudo bem. E para de treinar por um tempo, vai fazer o exame e tá tudo ok.
E aí? Não, tô pisando Tava no tempo de graduação, você não era graduado, não era preto ainda. Não era preto ainda. Aí você fica com aquela dor, poxa, bobagem. Então, o que eu indico hoje, né? Hoje eu acredito que, para alguns alunos, na verdade, faixa preta eu falo para todos. Vai lutar jiu-jitsu? Tem um convênio. Tem um convênio médico, que é importante. É importante. É importante, que a gente... Aí vem aquela, de novo, a cultura. Quem dá aula não treina. Os caras, eles assistem muito vídeo e não entendem que a compreensão do subconsciente é outra. Direto, quantas vezes você viu gritando lá, descruza o joelho? De fora para dentro. A gente comete muito erro, porque você faz no automático. Faz no automático, tanto assistir. E isso é algo preocupante lá, porque você fala, vai lesionar um cara. Mas, como empreendedor e líder da Aliança de Itaquera, qual a maior dificuldade como empresário? Cara, pensa assim, eu quero abrir uma academia hoje, jiu-jitsu. Você falava, Anderson, o que você falaria para mim? A minha maior dificuldade é... Na verdade, hoje, por incrível que pareça, né, dependendo da região, nem tanto, mas você encontrar um local adequado para o seu público. Um local adequado para o seu público hoje. Porque envolve vários quesitos, né? Hoje, para você montar uma academia hoje, é no mínimo, tá, um estúdio pequeno, R$50 mil. Sem a bandeira da Aliança. Sem a bandeira da Aliança. Isso com quantos metros quadrados, mais ou menos, mestre? Aí vai do seu nicho de mercado. Eles deixam aberto para você poder... Um exemplo, você pode montar... um lugar 10 por 10. 50k sem a bandeira eu consigo montar uma aliança. Sem ser aliança. Nessa metragem que você disse. Lá a academia ela tem 12 por 18, eu acho, lá a academia, 18 por 20, quase 200 metros quadrados. Bastante grande. Bastante, tá bem grande. Eu vou falar da minha realidade. Para montar ali, foi o preço de um carro. R$45 mil. Né? Isso na época, né? A gente está falando hoje. Hoje, por menos de 100, dificilmente você não monta. Hoje, para abrir uma unidade da Aliança, nessa metragem mais ou menos de... uns 100 mil reais. Uns 100 mil reais. Estamos falando de média, hein, pessoal? Não é nada... Pelo amor de Deus. Isso daí vai bater lá no Burjá falando que é 100k só não. Aí o médico do Maurício, tá louco? Indicação do Maurício aí. Tem que quebrar comigo. Mas pelo menos a galera vai procurar, né? Ele é bom. Mas assim, é porque às vezes a pessoa tá de fora e não tem... O cara... tem uma grana, quer montar uma unidade e não tem uma referência. É difícil a gente não tem referência para... Então, assim, você, no meu ponto de vista, tá? O espaço, depois que você é o mais tranquilo. O mais complexo, que causa o medo e a insegurança, é a informação. De novo, voltando lá. Os caras me deram suporte de técnico, tanto para empreender como para ensinar, que eu não tinha ideia como seria. Eu nunca tive academia. Mas eles colocaram tipo meta por cabeça, por metro quadrado, para você atingir. A cada 2 metros quadrados, 5 metros quadrados. Não, desculpa, tô falando bobagem. Deixa eu ver aqui exato, não vou lembrar. São 2 pessoas para cada, acho que 4 ou 5 metros quadrados, se eu não me engano. São 2 pessoas para 5 metros quadrados, se eu não me engano. Mas é um espaço muito grande, né? Mas deixaram um mínimo de aluno assim, fala, Maurício, você tem que ter no mínimo 100 alunos para o seu business se pagar, tipo assim. Isso eles te ensinam na metodologia lá do Viver de Jiu-Jitsu. Eles te ensinam a quantidade de alunos que você tem que ter para você se pagar lá. Mas é que eu estou tentando lembrar aqui, agora você falou do cálculo de distância, eu buguei porque... Não, mas tá de boa, mas é só para a gente ilustrar para o pessoal que tá de mas fora. Mas assim, é a critério do professor, do dono, do proprietário. Você não tem aquela quantidade de aluno exato. Não, você montou o projeto, o processo, você paga... Ou você pagou anuidade para os caras e tá tudo bem. Padrão. Tatame branco, kimono branco. Então,
Ô, mestre, não fica chateado comigo, mestre. Pô, eu tô me adequando, né? É porque muda Lógico, muito, tem tudo muito período de rápido. adaptação. Então, as coisas acontecem tudo muito rápido e você tem que seguir uma cartilha de padronização, que nós estamos se adequando para isso. Todo ano muda alguma coisa, é muito importante. Todo ano muda alguma coisa, para melhor, sempre para melhor. Então, existem algumas características, né, que tem que seguir. A cor de tatame, o logotipo é muito importante. Hoje, não sei se vocês perceberam, o Guest vai lembrar, não tem mais o nome Alliance junto com o triângulo e a águia. Uhum. Antes o nome Alliance, Tem na cabeça. ele era dentro do, o nome, a escrita era dentro do debaixo triângulo, da águia, embaixo da águia. E aí isso foi modificado. Por qual motivo, mestrão? Acredito que foi Por conta estética mesmo? Não, acho que teve algum processo, eu acho, alguma equipe já usava esse nome Aliança dessa forma, se eu não me engano. Caraca. E esses 14 verdes aí? Então, isso aqui é puxado, né? Os caras não erram. 14, só 14 vezes campeão por equipe do Mundial. Eu não trouxe, tem umas revistinhas lá pegadas, poxa, que era tatame pegada. Que era, antigamente era aquilo, sabe? Nossa era informação. Era a mídia nossa, né? Não Nossa tinha mídia era outra essa. coisa. Aí acredito que eu lembro que não foi um canal de esporte TV, era a única que passava jiu-jitsu na época. Aí A interativo, esporte interativo. Esporte interativo, exato. Aí eu lembro que quando eu lutei com o Tererê na Band Esporte, acho que foi um pouco, foi um momento que o jiu-jitsu começou a ser divulgado na mídia televisiva. Na Band Esporte, eu lutei contra o Tererê. Aí na época foi até engraçado porque eu tinha o cara como referência. E de repente eu vou lutar com o cara. Você como lutou assim? com o Tererê, então? Lutei com o Conta Tererê. essa experiência pra nós. Tomei um triângulo invertido que ninguém conhecia na época. Olho atrás. Não, tá louco. Ele sempre foi diferenciado, não teve jeito. Caraca. Tomei um triângulo invertido. Mestrão, gás e naquela Não, explosão os de sempre? Os caras. Naquela explosão de sempre dele. Exato, a gente treinava muito. Tanto é que na competição que só tinha faixa preta, eu fui na competição como roxa, faixa roxa. Caraca. Eu lutei com faixa preta sendo faixa roxa. E a gente, treinava demais. E na época ele já dava treino, você já tinha treinado com ele? Nunca. Não tinha essa parte da TT, não tinha chegado ainda, né? Não, ainda não tinha chegado essa parte da TT. Caraca, olha como o mundo dá voltas, né? Nossa, demais. Pô, treinou com o Serginho, exato. com o Tererê. Existia treinou com um brabo, hein, sim, mestre? existia, na verdade, existia até uma rincha na época, porque era o André Galvão e o Serginho sempre se batiam nas finais. O André Galvão e o Serginho sempre batia na final, sempre tava os dois. Caraca. Na época, o André Galvão era de qual equipe, mestrão? Eu acho que era da Brasa, se eu não me engano. Que hoje é era Brasa ou Checkmate, né? Antiga Brasa, acho que é Checkmate hoje. Acho que ele era da Brasa antigamente. E aí, todo final de competição, as finais de competição eram os dois frente a frente, toda vez. Aí quando entrou pra TT, então já virou parceiro de treino. Mas, né? Maurão, você que teve nesse momento aí, essa equipe de você, Cobrinha, Tererê, acho que o André Galvão também treinou. André Galvão também. O pau torava, né? Não, os caras. Mano, já pensou o treino com esses caras, mano? Era diferente. Eu vou te mandar um link depois, você vai entender bem legalzinho. Fechava a porta da academia e jogava a chave fora. Exato. Vou passar um link bem legal depois. Eu acho que a gente tem. Eu tenho um dia até que se eu não me engano, que o Cobrinha pegou a faixa preta. Se eu não me engano, tem um acho que vídeo? eu tenho um vídeo lá. Que da hora. Ô, mestre, passa pra nós. Você tem esse vídeo lá? Provavelmente eu tenho. A gente até reage nesse vídeo aí. Não, então. Puta e momento pior que top, importante. E assim, foi vídeos que foram esquecidos. E jogaram ali na internet. É um momento bacana pro nosso esporte. Sim, né, cara? sim. É uma lenda, é um grande nome pro nosso esporte. A vida dele mudou. Poxa, você vê. O cara, ele era confeiteiro. Olha como mudou a vida dele. O cara era confeiteiro.
chegou onde chegou. E o filho dele tá aí também, né? Seguindo o legado, né? É legal a história. Exato. Legal a história de... Você começa a buscar ali a história dos caras e fala, puxa, meu. Legal a história de... Ninguém teve aquela... Buscou o que tinha que ser buscado e tá conquistando tudo que E o conquistou. jiu-jitsu fez os caras zerar a vida, né? Fez os Zerar a caras vida, sair certeza. daqui de baixo, né? Zerar Da a vida. base da pirâmide, né? Pra subir vários degraus, né? Ter uma vida bacana, uma vida tranquila, Olha como confortável. isso é louco. Foi como a gente tava conversando na semana passada, mas até mesmo do Cobrinha, tinha essa mística, né? Que o cara tem 30 anos, já é master, né? Que a partir dos 30 é master. Sim. O cara não vai ser campeão no adulto, o cara já é velho, né? Cobrinha tá aí e quebrou esse paradigma, né? Que ele passou do master e fez ganhou. o Grand Slam de adulto, né? Ganhou todas as competições. Ganhou tudo. Pra quem não sabe, pessoal, quando se fala em Grand Slam, é quando o atleta ganha o PAN, o brasileiro e o mundial de jiu-jitsu. Então o Cobrinha fez isso sendo um master já, sendo uma categoria acima da categoria adulta, ele garfou tudo. Perfeito. Passou geral. Aí você olha assim e você fala, cara, mas como que motivação é essa? É a vontade. Todo mundo que se predispõe a querer algo, eles conseguem. Eu nunca pensei em ser dono de academia, muito menos. É isso que eu ia perguntar, essa é uma pergunta. Você pensou algum dia em ser dono de Nunca academia? pensei em ser dono de academia, o meu negócio era sair na mão. Tanto é que eu sempre gostei muito de americana. Aonde qualquer posição que para. Muito bem, você, mestrão. Aonde para eu vejo Sobrou um taquinho de braço assim, só uma mãozinha. Muita gente fala assim, pô, mas ele Só pega aí, só faz isso. americana. É algo que eu falo pra galera, galera assim. Galera, se vocês têm um golpe de preferência que vocês façam bem, continue fazendo ele, se aperfeiçoando cada vez mais, não perca essa essência. Porque vai chegar um momento que as pessoas vão falar, ele só faz isso. E você vai virar a sua marca. Então, para o golpe dele. Já que ele só faz isso, para o golpe dele. Ninguém parava. Ninguém trabalhava em cima. E você vai sempre ajustar para toda posição cair exatamente onde você quer que caia. Exatamente. Aí o cara fala, pô, mas americana, meu. Pô, tem diversos tipos de americana. Então, você vira especialista que você vê americano onde ninguém vê americano. Onde ninguém vê. O lá com o Messi vai ter que ficar assim, Deixa eu esconder aqui. Aí, eu falo pra galera, né? Falei, poxa, é aquilo, tem que estar pegando em alguma coisa. Quando você segura em algum lugar, dificilmente alguma coisa vai acontecer. Eu vejo muitos caras tomando mão de vaca, porque eles deixam a mão muito solta. Tem que estar firme, né? E tem que estar firme. Pô, do pescoço, do meio do peito. Uma coisa simples que muitas pessoas, às vezes, por não entender, acaba se machucando. Do peito para cima é gola, do peito para baixo é lapa. Então, quando você fala segura na gola, mas quando você segura na gola é do lado da orelha, não no peito. Porque se qualquer coisa acontecer, a mão sobe. É verdade, é comum. Então, quando você não tem essa divisão de entender lapa e gola, você fica meio perdido em alguns quesitos. É interessante isso, mestrão, que... Pô, a gente tá falando bastante da Aliança, não é vendendo o jabá da Aliança, não é porque esse curso que o mestrão falou de jiu-jitsu, ele é bem completo. Eu vejo isso, porque eu tenho uma experiência de competição, eu vejo isso que a galera da Aliança, todas as posições que eles fazem tem nome. Por mais que a gente saiba o nome, nós não usamos na competição. Faz a passagem tal. E eu vejo que quando o cara vem da Aliança, vem de uma matriz, vem da nossa, tudo tem nome. Você vai chamar, você vai raspar de maromba. Se o cara repor, você vai passar de crazy dog, você vai fazer uma long step. Eu acho isso legal. E não é todo lugar que tem isso, né? Fica até melhor na orientação na competição, né? Aí você chega na competição e grita, faz aquela lá. Faz a boa. Aquela lá, qual? A boa, qual? Pelo amor de Deus. Aí você no meio do hall, você nem olha, mano. Qual é a boa? Entendeu? Qual é a boa? Então, quando as técnicas elas são nomeadas do jeito correto, cria sim esse fácil entendimento para a competição, para o ensinamento, para todos os quesitos. Não tem jeito. Ô Messi, você está falando de Aliança, você é o líder da Aliança Itaquera, tem toda essa bagagem, o Guilherme falou também. E às vezes a gente tá falando muito de Aliança e a pessoa lá dentro que tá vendo nós agora vai falar, tá fazendo mal jabá da Aliança.
faz um convite para essa galera. Você treina em outro lugar, você quer sentir. O mestre mesmo, ó, Aliança de Itaquera tá de portas abertas. Você tá ali próximo da região. O mestre dá aula teste, 3 aulas teste, conversa com eles se quiser fazer um pouquinho mais para conhecer lá. Para você realmente avaliar se tudo que a gente está falando aqui é o que é mesmo, entendeu? Vai lá e sente na pele, coloca em prática o que a gente está falando. É diferente a técnica dos caras, o processo pedagógico, o modo de ensinar? Eu vou ver mesmo se é. E é isso. O que acontece muito com pessoas que vêm de outra equipe para lá? O imediatismo. O que é? O cara quer tudo de uma vez só. E não vai ser, não tem como. O cara paga mensal e já quer sair igual o Mendes já, né? Eu falo para alguns alunos, vai lá, pode visitar outra academia. Eu deixo eles visitarem outras academias sem problema nenhum. Se eles não souberem se o jiu-jitsu deles funciona ou não, não tem como eu validar o que ele aprendeu. Para você saber o que é ruim ou o que é bom, você precisa experimentar. Exato. Aí o cara chega numa academia vizinha, ela bate em todo mundo. Fica envaidecido. Nossa, bati em todo mundo na academia do cara, vou ficar aqui. Tá bom, tá tudo bem. É um cliente que optou escolher outro produto. Optou escolher a vaidade. Que tá tudo bem. Foi lá, bate em todo mundo. Vou fazer uma visita nos meus amigos lá na Aliança. Aí, ele toma um atraso. Volta pra casa depressivo. Fica frustrado. Aí, dias depois, não, tô treinando, voltei a treinar aqui e tal. Por quê? É diferente, não adianta. Quando você aprende a explicar uma técnica de forma calma, tranquila, sem pressão, o aprendizado do aluno é muito maior. E assim, por isso, de novo, quem dá aula não treina. Mestre, tô com dificuldade nessa posição. 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, 8 vezes. Espera aí. O que está acontecendo? Por que você não está compreendendo isso? Quando eu seguro aqui, minha mão dói. Então, peraí, eu já expliquei. Em alguns momentos, a gente tem que entender o porquê ele não está conseguindo aprender. Tem pessoas que querem treinar machucado e faz uma pegada, vai um exemplo, o Ezequiel. É o único golpe que o faixa branca pode segurar por dentro da manga, da própria manga. Na hora que você faz o movimento, os dedos torcem. Peraí, mas por que tá... Aí você vai ver, ele tá segurando com esses 2 dedos, com esses 3. Então tem coisas que a gente tem que ter percepção e falar, os 4 dedos é detalhe por detalhe. 4 dedos para dentro, envolve o pescoço por trás. Chega a ser uma aula... bem didática, às vezes eu não vou ser sincero, fica um pouco cansativo, porque você tem que explicar detalhe por detalhe, e faz parte do negócio, não tem que fugir. Repetição é a mãe da excelência, né? Se o cara ele quer ir pro jiu-jitsu e ele não quer repetição, tá no esporte errado. Exato. Na realidade, qualquer esporte, né? Aí eu costumo falar que qual que é a diferença do treino comercial pro treino de competição? Treino de competição, repetição exaustiva até a perfeição. Acabou. Repetição em específico. E o treino comercial? Vai ser a mesma coisa, só que não com a mesma intensidade. O que muda é a intensidade do treino de competição para um treino de comercial. Eu não vou falar como eles ensinam no curso. Não. Mas quando você vê, você fala, nossa, A, B, C, D. Quando vai ver, você está falando o alfabeto inteiro. Fala, nossa senhora, fala, caramba. E são coisas que... aquela velha história. Eu não vou... O professor, né, da academia comum. Eu tenho um golpe na manga. Golpe na manga? Como assim golpe na manga? Eu treino meus alunos para serem melhor do que eu. Se o aluno não chegou perto, eu estou ensinando errado. Alguma coisa não está legal. Você transcende exatamente isso. Exato. Tem dias... Se ninguém finalizou, ninguém tá te dando duro, tá errado. Exato. Né? Não faz sentido. Você ensina o cara e o cara nunca bate em você. Falei, não, tá errado. Pelo menos não faz um ponto. Entendeu? Né? Tem dia que os caras lá me chegam nas posições que dá pra eu puxar? Dá, mas não vou desmerecer o crédito do óbvio, todo o crédito pro cara. Bato, desisto. Perfeito, acertou.
Aí não é Isso dá competição. até um up pra pessoa, né? Dá. Nossa, mano. E faz eu entender que, opa, peraí, eu preciso compreender melhor o jiu-jitsu. Treino das 3 horas. É o treino onde eu treino. A Aliança, ela é de portas abertas para quem é líder de academia e ir lá treinar. É portas abertas, você pode ir lá todo dia. Que legal, mano. Lá eles te dão essa opção. Na matriz, né? Vai lá na matriz. Vai lá na matriz, você tem, pô, só os melhores, Michael Lang, Jimmy de Souza, o próprio Qual, mestre a Fábio. matriz é lá em Moema? Qual que é? Não, na Vila Olímpia. Na Vila Olímpia. Vila a Olímpia. matriz. Você chega lá, quarta-feira lá, o negócio é insano. Insano, o que eu digo assim, é pura técnica, é puro gás, é tudo que o cara espera de um esporte de alto rendimento. Mas é claro, não é para qualquer um. Aí vem a segunda frase que eu uso. O jiu-jitsu é para todos, mas nem todos é para o jiu-jitsu. E não adianta a gente querer romantizar, porque é dessa forma. Quando você faz um treino de 1 hora intenso, que você sente náusea, você fala, pô, mas o que aconteceu aqui? Tem treinos que não dá para você fazer. Se você não treina para competir, não adianta. Você vai lá só para sentir a energia dos caras, porque em alguns momentos você não consegue chegar próximo, porque é muito treino, é muita coisa, e os caras vivem disso, né? Aí vem a questão do profissionalismo no jiu-jitsu. O cara que dá aula de jiu-jitsu hoje, vive de jiu-jitsu profissional, ele tá bem financeiramente, ele tá bem. Ô mestre, hoje, mestre, líder de uma equipe, vou fazer uma pergunta pra você. Qual foi a maior faixa branquice que você já fez, mano? Aquele momento cômico, aquele momento, sabe? Puta, que bosta que eu fiz, velho. Foram alguns. Mas isso na faixa preta. Não, na sua vida vida de jiu-jitsu você vai falar, puta. Eu vou falar, nossa, isso foi um pouco de brincadeira de mau gosto. Um aluno ia se graduar, só que ele não estava indo treinar. Aí eu dei um certificado para ele de faixa roxa, só que era azul, com a escrita toda em azul, só um nomezinho em roxo. Na verdade, a faixa era assim, o certificado vinha faixa roxa, mas as escritas estavam graduando ele como azul. Entendi. Cara, eu acho que foi uma... E ele tava indo pegar azul. Ele tava indo pegar azul. Ah, tá. E eu fiz a brincadeira que ele ia pegar roxa e tal. Aí depois eu fiquei pensando. Ele achou que era um fenômeno, né? Exato. Porque que ia ser um fenômeno. Ele era um cara brincalhão. Eu pensei que ele ia entender isso. Pô, o cara parou de treinar comigo. Perdi um aluno. Sério? Perdi um aluno. Aí eu pensei assim, eu falei, caramba, cara, não é possível. Aí eu entendi, eu não posso mais brincar. Isso é coisa séria, jiu-jitsu é coisa séria. Eu falei, meu. Ele falou, nossa, eu vou ganhar roxa e tal. Todo mundo falou, você vai pegar roxa. Quando eu dei o certificado pra ele, ele deixou roxa. Aí eu peguei a faixa azul e amarrei na cinta dele. Aí ele ficou tipo, o semblante dele mudou. Você imagina, mano? Aí eu falei, o que eu fiz? Eu falei, cara. Na hora que você amarrou a faixa azul, você viu já ele derretendo, né? Eu falei, cara, eu falei, nossa, foi um aprendizado. Uhum. Então hoje eu entendo que jiu-jitsu é muito sério. Não, é muito sério. Então, você brinca com na verdade, é a vida da pessoa. Ele se dedica a um ponto. Nesse momento você brincou com a emoção. Com a emoção. Hoje eu conheço muita gente que leva o jiu-jitsu muito a sério, que não... Sim. E esse cara é um cara extremamente brincalhão, zoava todo mundo. E quando eu fiz essa brincadeira com ele, poxa, nossa, pegou muito mal. E eu fiquei mal depois, né? Falei, caramba, eu não posso mais brincar com esse tipo de questão. Ô, mestre, se eu fosse hoje pensando no cara que abrir uma unidade da Aliança, eles dão suporte até, eu falo assim, eu quero abrir uma em São Caetano. São Caetano não dá porque eu já tenho uma unidade aqui. Sim. Eles me dão esse suporte para achar o local, o lugar, tipo, Anderson, aqui... na verdade, ou eu tenho que encontrar... A opção de localidade é sua. Mas eles te dão... falo assim, eu quero ir em tal lugar, eu queria montar uma academia em São Caetano. Eles te dão a localidade. A localidade, né? É a sugestão. A localidade é por sua conta. Entendi. Mas um exemplo, você não tem um distanciamento.
entre uma aliança e outra. Ele tem um raio que eu não posso estar dentro desse raio que seja próximo de uma franquia, de uma unidade. Exato. Entendi. Você tem um raio de distância, mas assim, a localidade é por opção da pessoa, porque às vezes ele conhece um lugar que de repente pode Mas eles dar podem muito falar, certo. ou tipo assim, esse local não tá legal, não dá certo. Eles não, eles não dão essa opção. Mas assim, quando você começa a estudar e aprender sobre aliança, você vai entender que você não vai querer qualquer lugar. Entendi. Você vai querer um lugar diferente. Entendi. Para melhor tratar os clientes, se encaixar melhor com os seus clientes. Então, mas assim, mas eles têm uma sugestão de tudo. Até arquiteta, se você precisar, eles indicam. Pô, legal. Os caras te dão um suporte que chega a ser surreal. Você fala, não, mas não é possível, como assim? Como assim? Tem tudo isso a pronta entrega. Isso tipo, é muito bom a galera saber, né? Sim, é muito bom. Porque é profissional, né? É uma coisa já pronta, já que deu certo. Exato. Que eles vão te dar já pronto pra você reproduzir aquilo que já deu certo. Nós estamos procurando um espaço maior. Só pra você ter ideia, já tá tentando procurar um espaço maior. Pra comportar, pra dar mais conforto pra galera. Que legal. Nós abrimos a academia, eu tinha uma ideia de abrir 2 anos depois, né? Aí abrimos 2 anos antes. Aí foi dando tudo certo, então foi indo, né? Foi indo. Quando eu falei que assim, queria montar academia, tinha a ideia de montar academia em 2023, né? Falei, se for para eu montar uma academia, eu vou montar em 2023. Mas aí eu estava meio que desmotivado e aconteceu que, falando com os alunos, todo mundo, vamos fazer isso, vamos ajustar. Conseguimos abrir na pandemia, antes da pandemia, né? E deu certo. Mas a aliança, ela vai te dar um suporte que chega a ser algo que... E assim, é que quando você liga com o pessoal lá do escritório, é um time bacana. Muda quando... Não que nos outros lugares não sejam assim. Tá? As pessoas... Porque... Eles te tratam de uma forma tão... Como posso explicar? Vamos falar educada, vai. Uma forma tão educada que te faz você se sentir à vontade para você querer estar ali, fazer parte daquilo, se envolver cada vez mais e buscar o que você procura, que é um espaço. Porque o cara, quando você começa a querer dar aula, você entende que você precisa de uma academia. Então você precisa de uma academia e como que vai ser? O espaço, por incrível que pareça, é o mais fácil. O problema é o suporte técnico para você manter a academia. Tanto é que eu nunca tive uma academia e estou até hoje. Tá indo para o 6º ano. E é um cara que saiu de uma mentalidade que queria aprender só o básico para sair na mão, para se tornar um mestre, um cara didático. Exato, né? Exato. Aí você entende que o cara que compete, não é que ele não saiba dar aula, ele sabe dar aula. Mas é diferente. Lapidado, né? Eu falo muito, puxar treino não é a mesma coisa que dar aula. Puxa um treino pra mim aí. Não é a mesma coisa que dar aula. Dar aula tem toda uma técnica, toda uma metodologia. Puxar o treino é o cara sem compromisso, vai lá, puxa uma aula pra mim lá que hoje eu não vou chegar. O cara vai lá e puxa a aula, tu machuquei essa semana. Então, quando você vê que puxar treino não é a mesma coisa que dar aula, você se obriga a procurar informação e a evoluir. Legal, mestre. Hoje eu não vou saber dizer, mais de 150 alunos a gente tem lá. E o nosso público infantil está crescendo muito. Né? Tá crescendo muito o público infantil também. Porque aquela questão que a gente conversou anteriormente. As pessoas mudaram. Né? A pressão em cima sobre os adultos hoje é muito grande. Os pais, às vezes, refletem no filho o que está acontecendo na empresa. Não tem mais paciência com as crianças em casa, às vezes. Aí o que eu percebo muito? Eles pegam, o celular e fica no sofá quietinho. Nossa, é isso mesmo. Tá destruindo a isso. infância da criança, Acabou. A mentalidade dela. Acabou. Eu falo para alguns pais, se vocês conseguirem evitar que eles ficam com o celular, seria uma boa. Eu não sei da época de vocês, mas você acredita que você deve já
mãe da mula, Pô, também, mas. ou brincar na rua. Rouba a bandeira, Rouba- esconde-esconde, pega-pega. É, acabou isso. Não tem. Não tem mais. Você vê, as ruas são vazias. Onde o Gui mora, que eu morei, passei Gente, minha mora. adolescência lá, eu passo e falo, Gui, pra mim é super estranho vir aqui e a da rua tá deserta, aqui na minha Bairro vida essa cheio aqui era de- lotada. Bairro cheio de Sim. vida, era campeonatinho de futebol pra cima e pra baixo, hoje é um Exato. bairro morto. Tudo, as ruas todas vazias. E quando estão cheias, é o quê? É fluxo. É. Então, é o que eu falo com os pais. A mídia tem muito mais força que a gente. A mídia, ela é muito complicada. Você vê que a sedução é do jovem pro que não é produtivo é muito grande. É muito grande. Então a gente acaba perdendo, né? Os jovens para violência, para coisas, para as drogas. Porque as pessoas, quando falam violência, eles querem englobar tudo. Não, tem que separar mesmo. Porque violência é uma coisa, droga é a outra. E a gente sabe que hoje, principalmente lá no bairro, os fluxos eles é muito complicado. É. Sim, Tem muita né? criança. Se é adulto, tá tudo bem, cada um responde por si. Mas quando tem criança, você fala, poxa, o que está acontecendo? Porque ela tá ali, né? E por não ter o controle dos jovens hoje, às vezes a gente sabe que tem pessoas que mentem, crianças, jovens mentem. Ah, vou para a casa da amiguinha tal, vai ver, tá em outro lugar. Vai ver, tá no próprio bairro, Sim, no fluxo. Mas o que acontece isso? É a pressão total da família sobre aquele jovem. As pessoas têm que entender que todo jovem chega um momento que é conversar. Senta aqui. Vou te dar o papo reto agora. É isso e isso. Se você começar a usar droga, você vai ter que se responsabilizar pelos seus atos. Se você engravidar a filha de alguém, você vai ser responsabilizar pelos seus atos. Se você roubar, ficar doente porque fez bobagem na rua, sexualmente falando, a responsabilidade é toda sua. Os pais não têm mais esse papo. A gente não tem autorresponsabilidade. É uma geração que não foi acostumada e educada a ter autorresponsabilidade. A culpa é sempre do outro. Exato, a culpa é sempre do próximo, não minha, exatamente. né, mestre? Aí eu olho assim, eu lembro que minha mãe só olhava, opa, deixa eu ficar de quietinho, boa. deixa eu ficar quietinho. E eu era criança, poxa, muito ativa. Eu apanhei muito. Mas isso foi ótimo pra mim. Foi ótimo pra mim eu ter apanhado Você fala tanto. não fala de uma forma pejorativa, você fala de uma forma... Minha mãe não era cruel. Eu que não tinha limite. Eu quase botei fogo em casa. Então, eu brincava com tudo que não podia. E aí eu falei, poxa, eu vou acabar o momento. Então era surra em cima de surra. Mas. E hoje, se você bate em uma criança, você vai processado. Você mudou. A gente até falou no outro podcast. Apanhar era saudável, né, desde que não se tornasse violência, né, deliberada. Uma sentada, uma chinelada. Mas hoje minha mente, eu olho pra trás e eu agradeço até Sim, assim, a nossa geração foi a última, acredito, que sofreu isso tudo. Que eu tomei pra estar no caminho reto. Né? Sim, a gente, é que nem aquele velho ditado, a gente devia ter desconfiado quando o metiolate parou de arder. Que quando ele chegava com o dedo ralado, hoje não arde mais. não arde né? mais. Sim. A mãe passava Parece que assim, a mágica era a mãe assoprar. eu te avisei pra você não sair e toma metiolate. Não, antes de chegar o metiolate, estava aqui assim... Era bem isso. Mestrão, perdão, pode Não, falar. Mestrão, a gente tá nessa resenha já faz um tempinho, estamos nos bastidores finais, né? Queria perguntar pra você, com essa longa data de jiu-jitsu, basicamente uma vida, são 26 anos desde o momento que você começou no Gil, o que o jiu-jitsu representa na sua vida? Representa tudo, hein, cara. Eu vou falar que me transformou. Renovação. Representa a renovação. Porque aí vem toda a cultura que eu adquiri relacionado a dinheiro, né? Eu achava que quando eu tivesse muito dinheiro que assim, conseguisse pagar as contas com facilidade, eu ia ser extremamente feliz. Se eu conseguisse comprar uma moto, eu ia ser extremamente feliz. Se eu comprasse um carro veloz, eu ia ser extremamente feliz. Quando o jiu-jitsu fez eu entender que eu só precisava estar conectado com pessoas de bem
pra gente continuar no caminho Que legal. da alegria, né? Porque o jiu-jitsu é um esporte que ele te dá alegria infinita. É diversão infinita o jiu-jitsu. Se você gosta de estar conectado com as pessoas e praticar atividade física, é diversão infinita. Então, é o lugar. ele me renovou, me transformou no que eu acredito que hoje eu sou uma pessoa extremamente melhor. Que entra numa outra questão que faz eu entender que me fez eu perder o medo da morte. E hoje a sua felicidade virou seu business também. Virou meu business. Aí o cara falou assim, como assim você hoje não tem mais medo da morte? Porque quando você compreende, quando você sabe onde você está, com quem você está e o que você está fazendo, nada mais te abala. Você fala, poxa, estamos aqui. É só seguir. Top, mestrão. Só seguir. E nessa linha de raciocínio, que conselho você daria para a criança, para o jovem de hoje, até para o adulto que quer começar o jiu-jitsu? Como isso melhorou na sua vida? Primeiro que a gente conversou lá no início, né? Procurar uma academia ou uma escola que você possa ir com seu pai, com a sua mãe, com a sua irmã, com a sua prima, que toda a família possa estar do lado de fora te olhando. Porque quando você vai em lugares que as pessoas não respeitam, palavras de baixo calão no meio do tatame, desrespeito com menos graduado, não é um lugar para ninguém estar ali. Ali é o máximo respeito. Né? É o máximo respeito. O que eu entendo hoje? O faixa branca tem que ser o mais respeitado de todos. Por mais que haja brincadeira entre alguns que se conhecem há anos, o faixa branca tem que ser o mais respeitado de todos. Por quê? É o cara que consome, é o cliente que consome tudo. O kimono, consome o produto com destreza, tem a vontade de aprender. E quando você maltrata o iniciante... Ele é a semente da academia. Entendeu? Ele vai sair. Você vai perder. E assim, quando um faixa branca sai 2, sai 3. Por quê? Um puxa o outro. Porque quando você está num ambiente que você não conhece muito bem, a primeira coisa que você faz é ficar próximo um do outro. Opa, monta a panelinha. Verdade. O ambiente está meio hostil aqui. Deixa eu colar com esses caras aqui que estão mais próximos. Estão na mesma linha que eu. Então, vamos ficar aqui. Ou seja, se um sair, o outro sai. Depois eu vou passar um negócio pra vocês bem interessante. Legal. Palavra de baixo calão no treino. Quantas vezes você me viu falando palavrão? Não é nem bacana. E não vai ver. Eu falei uma vez só, mas foi por um motivo para mostrar para as pessoas que foi numa questão relacionada a... Eu não vou me recordar agora. Foi literalmente... relacionado acho que a questão de aluno que fala mal da equipe, fala mal dos professores, fala mal da academia. Sim. Existe um processo que é assim, quando você oferece muito para uma pessoa que não merece, ela vai sair falando mal. Mas ela já tem o hábito, as pessoas, se ela já não merece, ela já... Entendeu? É a opção nossa de saber escolher, né? Sim, exato. De ter essa sabedoria. Perfeito. E aí a gente comecei a perceber que, falei, poxa, algumas coisas não faziam sentido. Então é aquilo, procura uma academia que a sua família pode te ver treinar e que fica feliz de te ver ali. É complicado, mas hoje tem academias que os caras ensinam xingando. Fala, poxa... Não, isso não é nem legal. Isso é muito coisa old, né? Isso é bem old, né? Bem old. As pessoas esqueceram que... Teoria agora da conspiração, Nikola Tesla, 369. Quando você pensa, quando você raciocina e quando você fala. Então, você ativa um campo de 3 metros quando você pensa, 6 metros quando você raciocina e 9 metros quando você fala, que a sua voz ela chega longe. Forma pensamento, forma sentimento. Entendeu? Então você começa a entender e fala assim, peraí, mas eu soltei isso. A vibração negativa, tudo vibra, né? Tudo vibra. Tudo vibra. Matéria física está vibrando. Você começa e o jiu-jitsu não pode ser assim. Como você vai ensinar uma pessoa xingando? As pessoas não têm Aí tem pessoas que se sujeitam a isso.
tem pessoas que se sujeitam a isso e tá tudo bem, cada um. Mas eu não vou xingar um aluno meu. Incentivo, eu chamo isso de incentivo negativo. Xingar o cara para ele ter mais disposição. Não. Isso aí não ensinou direito. Não ensinou lá atrás. Entendeu? Não ensinou direito, a verdade é essa. Não ensinou direito e vai xingar o cara porque o resultado dele para a academia não foi o satisfatório. Top, mestrão. Entendeu? Mestrão, a gente já tá nos nossos Boa. momentos finais e a Boa. gente sempre faz umas perguntas de bate-pronto pra pessoa responder Boa. uma palavra só, né? Qual é o seu ídolo? Sérgio Ricardo de Moraes. Nossa. Serginho. Mestrão, luta de kimono ou sem kimono? Gui ou no Gui? Kimono. Uma finalização, mestrão. Americana. Ai, caraca, falou, né? Top, mestrão. Americana. Fazer aquela guardinha marota ou aquela passagenzinha? Passagem. Uma guarda. Gancho, guarda de gancho. Essa guarda-gancho é complicado, Guarda de rapaziada. gancho. Quem treina com o Maurão sabe de que é gancho. complicado. É bom. Mestrão, quando você, no momento de competição, fala aquela musiquinha que não pode faltar na sua playlist. Racionais, versículo 3. Capítulo 4, versículo 3. Isso. Cê é louco, essa daí Versículo você 3. vontade de sair correndo. É próprio. Essa dá vontade de sair correndo. Muito bom. E esse é nosso mestre Maurão, líder da unidade Aliança Itaquera. Sim. Quero agradecer, mestrão, Obrigado, eu que pelo agradeço nosso aí, convite, por vir aí. Boa. A gente conversou bastante até sobre teorias das conspiração, sobre business, business, jiu-jitsu. Nossa, Misturamos jiu-jitsu com um monte de um coisa. monte de coisa. Legal, mestre. Obrigado mesmo de Eu que coração. agradeço. Tá? Agradecemos Eu que sua agradeço. visita. Pessoal, não saia daí, tá? Que ainda vai passar a posição que o mestrão vai mostrar pra gente. Aquela posição boa, a boa. Então fica aí, não sai daí. Desde já. Galera, a gente falou podcast, mas não esquece de curtir, não esquece de compartilhar, mandar esse conteúdo aí para o seu amigo, para alguém que você acha que vai servir. E, mestre, eu gostaria que você falasse suas considerações finais, se você tem alguém para agradecer, se você tem algo, se quer falar mais alguma coisa para deixar pro pessoal aí de casa. Na verdade, agradecer o convite, né, de vocês. E para não haver lembrados nem esquecidos, eu quero agradecer a todos e lembrar que eu sou muito grato, né, por ter conhecido o jiu-jitsu da maneira que eu conheci, por tudo e todos. É uma gratidão imensa. Eu percebo que quando a gente tira a mágoa do coração por alguns motivos, a gente expande muito maior, a nossa expansão é muito maior. Então, tenta evitar mágoa, ressentimentos. Não deu certo em um lugar, vai pro outro, vai de cabeça erguida. Que o que for seu, vai ser seu. Mas é aquilo. Estuda, procura sempre fazer o seu melhor. Cansaço existe, todo mundo vai se cansar um dia, em algum momento. Mas nunca desista dos seus objetivos. O objetivo, ele te faz buscar muito. E quando você estiver cansado, busca mais ainda. Porque você vai entender que no futuro próximo, o que for seu vai estar com você. Esse é o recado aí do mestre Mauro. Mais uma vez, mestre Mauro, muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu, Maurão, eu que agradeço. Uma salva de palmas pro mestre Boa. Boa, galera. É isso aí, pô. Muito bom, Que muito vamos. bom. Pô, legal. Mestrão, hashtag você é louco, mestrão. Não, obrigado por ter vindo. Mestrão, obrigado. Parecido. Vamos tirar aquela foteira maravilhosa, guiseira da Bahia. Sensacional, fiquei feliz por isso. Que da hora, que bom que você veio, mestrão. Então, na verdade, tinha coisa que não dá pra falar. Eu não muito